Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu estou de volta depois de um tempo sumido, Finalmente. um semi-ano sabático aí, graças a de, que de sabático não teve nada. Meu filhinho não me deixou ter, mas estamos aí de volta, falar de Fantasy, temporada 2023. Eu aqui, Sérgio Luiz, estou com meu grande amigo Mafra. E aí, Mafra, tudo bem com você? Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Muito bom ter você aqui, agora participar finalmente cara a cara, né? Eu e você. Boa noite para todo mundo que estiver por aí, que estiver assistindo a gente. Bom dia, boa tarde para quem foi depois ouvir depois aí pelos canais de podcasts, né? Os que a gente tem. Pô, bom demais. Bora falar desses quarterbacks aí, expectativas para 2023. Acho que é o tema mais polêmico sempre da NFL. Da posição mais importante, sem dúvida alguma. É isso aí, o Mafra já deu uma adiantada, a gente também está no nome da live, né? A gente vai falar sobre os QBs hoje, o que cada um pensa aí sobre QBs e tudo mais. Mas antes de começar a discussão, mandar aquele recadinho de sempre. O André é o principal apresentador aqui, mas está impossibilitado hoje de participar, então eu vou tentar substituí-lo à altura. Vamos curtir o vídeo, galera, que ajuda muita gente. Se inscrever no canal, interagir com a gente no chat, manda o máximo de perguntas que vocês puderem, que é sempre bom, né, Mafra? A gente tem bastante assunto aqui. Não pode ser sobre outras posições, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês perguntam, que eu e Mafra estamos aqui para isso também. Se inscreva no canal, isso aí, ativa o sininho, e é isso aí. E quem estiver ouvindo a gente no podcast, boa tarde, como o Marva falou, bom dia ou boa noite também para vocês. Isso aí, o Vitor já chegou, grande amigo do André e, por consequência, nosso amigo também, né, Mafra? Claro. O E, Vitor tá sempre todas as lives aí, grande parceiro. O Felipe Félix também. Sempre bom ter os o pessoal por Felipe aí. Félix, ele gosta de tirar uma onda com a gente, que ele ganha, ele joga uma liga que tem eu e Derek, aí quando ele ganha da gente, ele vem aqui na live só para esculachar a gente. Por enquanto não começou a temporada, então ele não pode vir aqui falar disso, tá. Mandou aqui uma boa noite pra gente. O SML Cândido também, boa noite. Opa, fala aí, tem um cachorro aí legal na foto. E o Thiago Salomão também, que participa bastante lá nos nossos grupos, tá sempre lá presente. Senhor do E Porto. senhor, ele é seu grande amigo também, né, Mafra? O Thiago mora aqui no Porto, né? Eu tô aqui em Lisboa e a gente se encontrou acho que cerca de 6, 7 meses atrás. A gente tá em 3, 4 ligas também juntos. É importante lembrar também que ele tá on the clock, né? Então ele precisa ir meter a ficha dele em alguma liga, provavelmente. Essa eu não sei se já foi uma brincadeira que já foi explicada aqui em alguma live, Mafra. Não, ainda não. Isso daí é uma coisa que ainda Não, isso está aí é que. interna, digamos assim. Vamos tentar dar uma explicada para o pessoal se situar na brincadeira, Claro. né? E até para a gente motivar as pessoas. Se vocês não estiverem fazendo nada no Twitter, vai lá, marca o Thiago Salomão. Ele está sempre on the clock, põe lá um OTC para ele, pode mandar que ele ficar sempre feliz que ele está participando dessas ligas. Então, sempre que a gente ia marcar alguém que estava on the clock, a gente marcava essa pessoa e também o Thiago, para não perder o costume, né, Marco? E ele, Exatamente. Para quem quiser marcá-lo, é Thiago Salomão. O O no final é um 0, então é só mandar lá que ele tá OTC. Tá tudo certo, por favor, ajudem-nos aí. Acho que é o nosso quase mascote do Brasil BRFC Fantasy Football. Então, sem dúvida alguma, ajude-nos a avisá-lo que ele está on the clock. É isso aí. Está sempre on the clock. Ele participa de tanta liga mesmo que ele deve estar on the clock em alguma liga agora. Se não tiver, vai ficar em algum momento. O Júnior mandou uma mensagem também, falando que ele quer ver o que. Ele está purdizado, quer ver o comentário sobre o melhor QB da NFC. O melhor QB da NFC a gente vai falar logo daqui a pouco. Não sei se vai ser o Purdy, né, Mafra? Mas a gente vai falar daqui a pouco. O Purdy eu acho que não é, mas enfim, vamos discutir sobre isso também. Então é isso aí. A gente hoje vai falar sobre os QBs, mas antes de tocar no assunto principal, só acho que há poucas notícias, né, essa semana. A gente ainda tem questões de contrato aí que a gente pode discutir também, só que não de QB, de running backs. Mas 2 running backs assinaram, o Zeke nos Patriots e o Cook nos Jets. Cada um terá seu peso. O que você acha, Mafra? Qual vai ser mais vai mais atrapalhar o backfield de que time? Quem pode ter algum valor para essa temporada, dos dois? Aqui é muito importante a gente olhar o fantasy versus
vida real, né? Eu acho que o Zeke vai ter um papel super importante no time do Patriots, mas eu não acho que ele necessariamente vai influenciar tanto no valor do Stevenson, né? O que eu acho que, logicamente, ele pode comer ali um ou outro touchdown, especialmente na parte de goal line, e por ele ser um bom pass blocker, ele vai estar em jogadas de passe do time do Patriots, então pode reduzir ali um pouco o número de targets, mas eu não acho tão influente em termos de pontuação do fantasy, né, para o Ramondre Stevenson. O Dalvin Cook, no caso, eu acho que é mais prejudicial ao Breece Hall, em comparação a esse backfield do Patriots. Eu acho que o Cook tendo ido para o Jets, e considerando a produção que ele tem demonstrado, até mesmo no ano passado, que não foi tão eficiente, apesar de volumosa, eu tenho para mim que sim, esse ano o backfield do Jets acaba tendo poucos pontuadores, ou a pontuação ali vai ser mais espalhada entre eles, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais ignorando o fato de Michael Carter existir, ele continua ali, ele continua sendo um third down back, ele tem algum tipo de prominência ali, inclusive jogou no primeiro jogo da preseason, ele tem sido colocado também nos treinos aí do Jets nessas últimas 2 semanas. Não é um cara espetacular, mas é um cara que vai ser chato. E considerando ainda Dalvin Cook mais Breece Hall, acho temeroso colocar o Breece Hall, por exemplo, como um dos 5 principais backs para essa temporada. Também acho. Tem o Breece Hall bem lá embaixo. A gente vai discutir na live de running back. Antes do Dalvin Cook, por causa dessa lesão dele, eu acho que é uma lesão que pode atrapalhar ele nessa temporada. E eu concordo um pouco com o Michael Carter, tanto é que eu draftei ele no Scott Fishbowl na esperança de acontecer alguma coisa aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que agora com o Dalvin Cook ele perde totalmente assim, o valor imediato de uma lesão. Teria que ter 2 lesões para ele ter algum potencial, né? Mas o Dalvin Cook sempre foi propenso a essas lesões. Vamos ver o que vai acontecer com esses dois. Torcer para o Dalvin Cook a conseguir fazer alguma coisinha que eu tenho ele na nossa Dynasty. Quem sabe ele me dá umas alegrias aí. O Renato Bonzeira estava escrevendo... Não, desculpa. Eu só acho que ele vai ser o cara que vai ter uma temporada aqui, ele vai ter um jogo muito bom, e aí é hora de vendê-lo, é hora de fazer ali a oferta, porque eu não acho que ele vai sustentar, sei lá, ele não vai sustentar teu time em 3, 4 rodadas de forma alguma. Não, e o problema disso é que ele vai ter uma temporada boa. Claro, quando a gente estiver com ele no banco, aí a gente vai falar, não, agora vai. Ou se a gente não vender, a gente vai colocar ele mais 2, 3 rodadas, ele vai fazer 3, 4 pontos, e a gente vai ficar se xingando eternamente até o resto da vida. Nossa, mas faz parte disso aí. Quem nunca passou por isso no Fantasy, né? Isso eu acho que é a questão primordial do Fantasy, é essa alegria que a gente passa. Só dar uma passadinha aqui no chat, que o Bonzeira, o Renato, está lá nos nossos grupos também. Ele estava escrevendo, estou tentando entender o que ele está escrevendo aqui. Agora eu entendi que é Sam Howell, que ele é um dos grandes fãs do Sam Howell, né, como torcedor do Commanders. Boa noite aí para você. E eu gosto do Sam Howell. Mais tarde a gente pode até falar um pouquinho sobre ele. Acho que ele nem aparece aqui no Junks, que eu peguei os primeiros 20 QBs. Em liga de um QB realmente é difícil, mas... se você é torcedor do Commanders, ele tá no top 10. Se você não é torcedor do Commanders, talvez no top 20. Não, do Renato eu já vi ele falando que é o QB1, acima do Mahomes. Então... mas há uma polêmica aqui, e essa precisa ser anotada. Ele diz isso, ele vende a história de Sam Howell, mas em momento algum ele draftou Sam Howell como QB1, ou foi a primeira escolha dele em qualquer um dos drafts que ele fez. Ou seja, isso chama-se hipocrisia. Mas tudo bem. Não rolou um mafrismo nessa situação aí, né, Mafra? Completamente errado. E aí, agora que a gente falou do Breece Hall, o Felipe Félix, como sempre, brincando que ele compra barato, e a gente descobriu por que o Dalvin Cook assinou com o Breece Hall, porque o Thiago Solomão, que é a âncora de qualquer jogador do Fantasy, foi lá e trocou por ele 2 dias antes dessa aquisição do Jet. Parabéns, Thiago. Boa sorte aí com o Breece Hall. O Mafra, antes de entrar também nos QB, nos rankings de QBs, né? Vamos conversar um pouco sobre o que a gente achou nessa primeira semana da pré-temporada. Teve alguma coisa que te chamou a atenção? O Ruizão, que, se Deus quiser, estará entre nós daqui a pouco, falou do Lance sofrendo. Você chegou a ver alguma coisa do jogo? O que você achou do Lance, do restante da pré-temporada? Do Lance especificamente, eu acho que
ele jogou com a OL reserva do 49ers, então, nesse primeiro jogo. E, logicamente, ele não foi bem. Isso denota também que a OL é um problema do 49ers, tirando a OL titular, que é excelente. Então, qualquer buraco ele pode acabar, inclusive, atrapalhando a temporada do 49ers. Vale ficar de olho nesse ponto. Mas ele realmente não foi bem. Ele, como individual, assim como jogador em si, não foi bem. Eu ainda tenho algum tipo de esperança com relação a ele, porque eu acho que ele é talentoso e ele tem um skill set dentro do time do 49ers que ninguém tem, né? Que é sair do pocket, que é ter esse improviso, ele saber jogar num erro do time e saber salvar o time de alguma forma, mas ele não tem demonstrado isso até o momento, que também é preocupante. Então, até mesmo nos meus rankings, eu divido muito o Purdy e o Lance como sendo meio que QB 1A e 1B, né? Eu tenho essa expectativa de que o Shanahan vai tentar usar os dois, porque eles são muito diferentes um do outro, mas o primeiro gostinho que a gente teve não foi tão bom. De resto, eu acho que dos jogos que eu vi da Preseason, dos jogos que eu li sobre, não teve muitas surpresas. Alguns times resolveram não jogar com seus titulares, outros jogaram com eles muito poucos. Então, assim, não há nada muito espetacular, nem nada muito preocupante nesse exato momento, né? Passamos uma primeira semana aí relativamente ilesos em termos de lesão também, o que é ótimo para fantasy, porque ninguém ainda está fora da temporada por uma lesão, ninguém, digamos, mais relevante, né? A gente teve o Tim Patrick que machucou na semana passada do Broncos, depois o Cade Hamler também, o Marvin Mims, que muita gente está interessado, o próprio André gosta muito dele, não está funcionando ali também ainda, mas não teve nenhuma surpresa, assim, acho que fora do normal para a gente dizer, olha, isso daqui está mudando o ponto. Acho que a única coisa surpresa agradável que tem sido é um pouco a discussão que a gente teve sobre os rookies wide receivers. O Zay Flowers tem jogado muito, tem sido realmente um cara diferencial no time do Ravens. Não significa que ele é o melhor wide receiver dessa classe, não é isso o feedback, mas significa que o time do Ravens está muito comprometido com ele jogando. Então isso pode ser muito interessante. E o próprio Jordan Edson também estava indo muito bem, teve uma pequena lesão agora, acho que foi ontem, mas nada também muito grave, deve voltar para o jogo 3 da Preseason, ou até mesmo para a primeira semana. O Zay Flowers, eu sou apaixonado por ele também. Igual você, eu acompanhei as lives, você gostava muito dele. Ele é meu wide receiver 1 antes do draft. Cara, eu vi os vídeos dele e ficar, pô, Sim. gostei muito do que ele fez. E é uma pena, porque eu também gosto muito do Rashad Bateman, mas ele é parecido com o que a gente estava falando antes, mais cedo com o Jameson Williams, só que é um pouco diferente, né? Porque o Williams conseguiu arrumar formas de não conseguir jogar, sempre atrapalhar a carreira dele, mas a dele meio que foi intencional. O Rashad Bateman sempre dá um jeito de se machucar na pré-temporada, é inacreditável. Ou logo quando começa a temporada, então não conseguiu engrenar até hoje, né? Eu acho que o Zay Flowers até o final da temporada ele acaba sendo o wide receiver 1 do time, mas isso é uma conversa mais para frente também, de outra live, né? Exato. Mas isso é uma coisa muito interessante para a gente, exatamente para também falar sobre o Lamar, assim, é um dos pontos também que a gente tem que considerar quando a gente faz o nosso ranking de wide receivers, e isso vai um pouco também nas minhas projeções que eu fiz, estão no site, inclusive, galera do Brasil Fantasy Football, então, entrem lá no site, vocês podem ver as projeções que eu fiz para todos os times, que é exatamente você entender o contexto, o grupo de recebedores, o grupo de running backs que os quarterbacks têm, para poder também fazer o ranking desses caras. Eu estou muito alto no Lamar esse ano, por exemplo, exatamente porque eu acho que o grupo dele é muito bom. É o OBJ, que pode ter um potencial absurdo se saudável, é o próprio Zay Flowers, que eu sou muito interessado em ver ele jogar, adoro o estilo de jogo dele, adoro onde ele caiu, e o próprio Rashad Bateman, que é talentosíssimo, mas é como você falou, o problema dele é a disponibilidade, né? A disponibilidade dele tem sido limitada nessas 3 temporadas aí que ele está na NFL, então... o Lamar ainda tem o Mark Andrews e um coordenador ofensivo diferente que vai mudar bastante o ataque. Então, exato. Ele no Scott Fishbowl, ele saiu, eu tava na sexta, ele saiu uma escolha antes de mim, cara, eu xinguei muito a pessoa que pegou, não, na sexta não, tô na sétima, né, igual você, ele saiu na sexta na minha liga, não tava acreditando, cara, será que vai chegar, não chegou. O Zay Flowers tá tentando pegar em tudo quanto é lugar que eu posso. Eu tento pegar alguém do Baltimore, assim, porque o Zay Flowers agora acho que já tá com o ADP até acima, não é, do Bateman, e o OBJ, ele tem um ADP de final de tudo, né. Então,
eu ia dar sequência aqui à live, mas antes de qualquer coisa, chegou o mais importante de hoje. De todos os Nosso tempos. grande Rui. Fala, Ruizão. TT te Fala, deu um meus descanso papai. hoje, Rui? Pelo contrário, me deu trabalho. Eu acabei de sair de lá. Mas deu certo. Tô aqui com ela do meu ladinho, ó. Galera aí da audiência, monitorando. Enquanto a gente conversa, né? Enquanto ela deixar, estamos aqui. Tá, perfeito. Seja bem-vindo, Ruizão. Seja bem-vindo. Muito bom estar com você aqui. Primeira live nossa. Eu, você e o Sérgio. Ó, animal ter você aqui também. A gente estava terminando de falar sobre o nosso queridinho Zay Flowers. Zé das Flores. De QBs, exato, mas introduzindo através do Zay Flowers para falar do Lamar, grandíssimo Lamar, excelente passador. Alguém no nosso grupo falou, inclusive, mal dele, falando que ele só sabia correr, e isso é um grande erro. Próxima pessoa que falar mal do Lamar no nosso grupo será banida. Será bloqueada e banida. Exato. Do WhatsApp. Do meu coração, pelo menos. É isso aí, bom jogador, viu? É isso aí. Fala aí, Luizão, tudo bem com você? Tudo bem. Estamos aí, esperando mais um menininho, além da TT, né? Na sessão de notícias pessoais. Oh, muito bem. E estamos aí, correndo atrás das ligas, fazendo aqueles drafts mais ou menos, né? Com muita board. Vou mostrar aqui rapidinho, porque tem gente na audiência que está na mesma liga que eu. Então não pode mostrar não, Rui. Não pode abrir a estratégia. O cara vai ter que dar o pause e ver se ele consegue ver alguma coisa, né? A minha parte eu fiz. Aí sempre lembrei, se alguém vier aqui avisar o Rui que está on the clock, Thiago Solomon também está on the clock. Nunca esqueçamos disso. Thiago Solomon está on the clock, isso mesmo. Pois é. Tô na liga com ele, viu? Salve aí, Thiagão, salve Felipe, salve Dante, salve essa galera toda. Tem muita gente aqui hoje, agradecer a todo mundo, né, Rui? Vou agradecer demais. Essa galera aí é o que faz a gente estar aqui, né? Independente dos seguidores, independente do que aconteça, essa discussão aqui entre nós e com essa galera, que acontece o dia todo, no grupo do WhatsApp, inclusive, é sensacional, que é para falar do nosso assunto favorito. É sensacional. Então, antes de dar um segmento aqui, eu vou passar aqui no chat, que apareceu muita gente, o Grande Dantas, o Zé Ronaldo aí falando com o Ruizão, todo mundo aqui, só fã do Rui. Claro. Rui chegou, a audiência até subiu, né, Mafra? Ué, justíssimo, mais do que merecido. Até o momento estava só uma conversa de boteco, agora vira uma conversa profissional, uma conversa. Agora o negócio ficou sério, a gente tem que se comportar melhor. Exato. A partir de agora nos tornamos analistas. Eu já vi que o pessoal deixou as questões, a questão do Félix sobre o Jordan Love. Eu vou deixar mais para frente para o nosso Mafra poder fazer o monólogo dele. Aqui só tem torcedor do Packers, basicamente. O Vitor também fez uma pergunta sobre o Lawrence. Daqui a pouco, quando a gente estiver ali no Lawrence, a gente responde a pergunta do Vitor. Então, eu vou passar por duas outras perguntas aqui que são mais rápidas, que é o Diogo Bertolini perguntou se a gente já falou sobre o Zeke, a gente falou já sobre o Zeke, o que a gente acha. Eu e Mafra, a gente acha que não vai mudar muito o valor do Ramondre, porque o Zeke já está com uma idade avançadinha e tudo mais, chegou no meio da temporada. O que você acha, Rui? Pois eu fiz uma thread nesses dias, logo depois da notícia, né, sobre a contratação do Zeke. Vocês têm razão nisso. Eu acho que não muda muito o panorama do Rhamondre Stevenson, porque ele já não era esse cara de goal line, ele não foi um cara que trouxe muitos TDs corridos. Acho que a função do Zeke vai ficar muito nisso, pass protection, goal line. O Rhamondre Stevenson, com muita sorte, vai manter o target share e o número de alvos absolutos que ele vai ter, e ser aquele cara bom para PPR, um James White grande, né? James White gordo. James White gordo. O Rui falou de pass protection pelo Zeke, eu não pude deixar de lembrar, né, do Zeke como center. Vocês acham que ele vai jogar algum snap como center essa temporada pelo Patriots, ou vai ficar no passado essa função para ele? Eu acho que só se for de long snapper. Se ele não tivesse usado assim, eu acho que sim, porque o Belichick ele é mestre em inventar coisas, mas aquilo ali foi muito, muito fora. Não é pior do que aquilo que o seu time fez, Sérgio, que foi talvez a pior jogada que eu já vi na NFL na história, mas enfim. O Pat McAfee já explicou esse acontecimento no podcast dele uma vez, é engraçado, quem puder procurar. É engraçado ele explicando o que acontece, a reação dele é muito engraçado. Porque o Pat McAfee é um artista também, né? É um stand-up comedy de futebol americano, né?
Ó, o André dando uma passadinha aqui. Hoje ele tá todo bobo, né? O São Paulo passou para a final da Copa do Brasil. Lucas Moura tá dando alegria aí. Tá dizendo a respeito ao Justin Fields. Daqui a pouco a gente conversa sobre o Justin Fields também. E Mafro, que a gente concorda sobre alguns aspectos. O Ruizão tá aí para contrapor. Porque ele tá de ressaca. Ele não tá aqui porque ele tá de ressaca até agora. Ele deve estar passando mal até agora as bebidas de ontem. Denúncia grave. Assim é que deveria vir para a live, mas tudo bem. Ó, o Thiago Salomão fez uma pergunta aqui bem legal, porque eu tenho, até é importante para mim, que eu tenho Lance em todas as Dynasty Superflex que eu jogo. Qual é o valor deles para vocês depois dessa pré-temporada? Eu vou deixar o Ruizão responder primeiro, porque eu já dei meu ponto de vista sobre o Lance um pouquinho atrás, assim. Rapaz, depois do que eu vi nesse jogo de pré-temporada, eu acho que a coisa degringolou para ele. Eu acho que o trem se carregou. Ele tá querendo fazer uma temporada de rookie no terceiro ano de carreira. Então, assim, tá muito complicado. O Shanahan já declarou que o Brock Purdy é o titular, teria sido titular dos playoffs se tivesse saudável. Enfim, um treinador, quando deixa aberto, né, deixa as claras a situação desse jeito, acho que não tem muita salvação para o Lance. Sabe? Se você tem que conseguir o maior valor que você puder, de picks de jogadores, e lidar com isso. Né? Eu acho que ninguém pagou 3 firsts em fantasy pelo Lance. Então, assim, você já não passou por um prejuízo desse tamanho. Você vai passar tanta vergonha quanto o próprio 49ers, depois do que aconteceu. É isso. Vende o cara e segue a vida. Eu tenho um ponto de vista. Eu estava lendo hoje um artigo do Matt Barrows, que é um dos periodistas do 49ers. Ele escreve para o The Athletic. E ele, inclusive, estava fazendo comparações sobre esse início de carreira do Lance com o início de carreira do Alex Smith. E exatamente essa questão de que o Alex Smith começou devagar, ele teve uma lesão, ele foi xingado pela torcida do 49ers, ele teve um início de preseason muito ruim, inclusive acho que ele tomou 6 sacks no primeiro jogo de preseason, né, que ele foi jogar. Uhum. E aí, enfim, ele traça algum paralelo ali, logicamente ele não está comparando um jogador com outro, e o Trey Lance teve um investimento muitíssimo mais alto do que foi o Alex Smith na época, né? E o time do 49ers era completamente diferente. O time do 49ers em 2005, que draftou o Alex Smith, era pick 1, ou seja, era um time horrível. E esse time do 49ers de hoje é um time maravilhoso, é um time construído para qualquer quarterback jogar praticamente. Então ele traça um pouco desse paralelo, dizendo que é muito cedo ainda para se chutar o Lance para escanteio. Seria muito, muito ruim fazer isso. Mas eu concordo com o que o Rui está falando, assim, muito do que o Shanahan tem trazido denota, né, que ele está saindo disso, que ele não está mais com essa vontade. Acho que eu consegui voltar, gente. Eu caí aqui. Mas acho que todo mundo caiu, então. Não, eu acho que todo mundo caiu. Todo mundo está perguntando assim se caiu. Não, então tivemos uma pequena pausa técnica. O assunto Trey Lance claramente é um assunto delicado, é um assunto complicado de se discutir. O Shanahan não está também satisfeito conosco, talvez tenha tentado derrubar a nossa live. Mas é isso. Seja bem-vindo. Eu acho que, na verdade, quem caiu fomos eu e o Rui. A internet aqui de Brasília que não está muito boa, não. Foi o hack da deputada. Ou possivelmente foi o Thiago Salomão que draftou o Lance e aí acabou com a internet de muita gente. Essa é uma explicação muito melhor. Ele deve estar on the clock em algum lugar, draftou o Lance e aí destruiu a live. Mas enfim, só terminando, acho que eu penso, mas não sei exatamente onde a gente parou, então só retornando um pouquinho, que é exatamente a questão do o que o Shanahan tem dito, realmente parece que o valor do Lance tem baixado. Eu disse um pouquinho antes exatamente que eu acho que o Trey Lance e o Brock Purdy são QBs completamente diferentes e que há um universo em que ambos podem coexistir ali para um time construído daquele jeito. Mas para Dynasty em específico, eu gosto do valor do Lance, especialmente porque ele está muito baixo. E se acontece, por exemplo, uma trade dele essa temporada para um time como o Buccaneers, por exemplo, né? Em que ele tem ali um recomeço com Godwin e Mike Evans, que é maravilhoso. Se ele vai para um outro time, então ele tem essa possibilidade, eu acho isso muito interessante. Eu compraria ele pelo valor muito baixo que ele tem, apostando nesse sucesso. E ele é muito novo ainda, eu acho que ele, se eu não me engano, ele é o 9º ou 10º jogador mais novo do time do 49ers, nesse exato momento, e ele é mais novo do que 2 dos QBs que entraram esse ano. Então, assim, chutar o cara para baixo para a sarjeta muito cedo. Eu acho que perder o investimento ali, porque talento ele demonstrou ter, especialmente nesse sentido de corrida, de jogo de broken plays, né? Então, eu gosto do valor dele
como está hoje. Eu também gosto muito dele. Infelizmente, eu tenho todos em todas as minhas ligas, então eu não posso trocar por ele. E vou ficar abraçado com ele. Vou morrer abraçado até o final. Eu só chuto ele quando ele se aposentar. Boa, boa. Ao contrário do Elijah Mitchell. Isso aí é o contrário mesmo. O Dantas também torce o Packers, mas todo mundo nesse mundo torce o Packers. Meu Deus do céu, eu tô cercado, hein? Não, Não mas dá, peraí. assim não dá. Não é torcer Ai, para o meu Deus, Packers, é caí ser de novo. sensato. É outra coisa. Ele está sendo sensato. Isso é o mais importante. Bom, eu acho que eu seja o único online aqui, não sei. Acho que a internet dos nossos mestres aqui é que não está das melhores. Não, a minha internet não tá travando, eu consigo acompanhar você aqui. O problema é que o StreamYard é que tá ruim aqui para mim. Ou é o Firefox, que eu uso o Firefox no StreamYard. E o Chrome no... Vamos mudar de assunto, que o Trey Lance está derrubando a gente toda hora. Boa, boa. Então seguimos. Então, gente, vamos passar ao próximo tópico, que é a estratégia geral de draft para vocês em QB. E vamos falar mais em liga não Superflex, né? Que eu acho que é o mais comum, principalmente para redraft. Vocês ainda estão pegando QB solo no final, ou vocês acham já mudaram essa ideia? Acham que vale a pena draftar um QB no começo? E em que ponto vocês cogitariam draftar um QB? Por exemplo, Mahomes e tudo mais. Eu tenho deixado passar QB. Eu acho que eu tenho sentido que esse ano o miolo do draft tá muito chato, muito ruim. Normalmente, em anos anteriores, eu adorava draftar no meio do draft, do round 5 para baixo, ali assim, que é onde você encontra muitas joias, né? Muito jogador ali interessante. E eu tenho visto que esse ano tá muito difícil disso acontecer. Então eu prefiro, acho que, garantir ali os studs, ou os caras altamente pontuadores, especialmente ligas de 1 QB, primeiro, né, nos primeiros rounds, e depois eu brinco ali no meio de pegar um Kirk Cousins e o Jared Goff, e seja o que Deus quiser. Eu deixaria passar um Patrick Mahomes, um Josh Allen, entendeu? Até mesmo apostar num Anthony Richardson, também que tem caído com relação a isso, não é dos mais altos nesse exato momento. Então, na minha estratégia, especialmente em um QB, os QBs não são meu principal foco. Tenho deixado passar também, com exceção das ligas de best ball, né? Mas best ball você está querendo acertar mais, então, assim, buscar os primeiros tiers é mais importante. O primeiro, principalmente, se a gente olhar para o que aconteceu em 2002, essa galera de Patrick Mahomes, a Joe Burrow, passando pelos que correm, né? Justin Fields, Lamar Jackson, etc. Porque os outros você não vai encontrar a mesma consistência e você está ali para vencer jogos, marcar o máximo de pontos possível. Então, e você quer garantir alguma consistência nisso, um teto maior, e também a questão dos stacks acaba sendo muito envolvida, né, nesse ponto. Então, se você tem a oportunidade, tem um custo adequado, vale a pena você buscar um QB mais cedo, senão eu tenho deixado passar também, eu tenho buscado aquela chamada classe média, né, aquela turma que gira em torno do Kirk Cousins, pegando uma aposta bem mais funda para um segundo QB, se é um draft de um roster mais profundo, né? Buscar a galera do Sam Howell, Bonzeira está escutando a gente, Sam Howell, essa turma aí, né? Para ser o segundo QB, porque o Mafra já deu uma boa explicação sobre essa questão do miolo do draft, né? A questão do zero running back, ela está cada vez mais difundida e ela está sendo colocada de forma implícita no ADP, fazendo com que muita gente que não tem um conhecimento geral sobre os elencos, sobre a liga como um todo, acaba pegando jogadores porque estão aparecendo ali no topo, né? Acredita-se que aquele jogador realmente é bom porque ele está ali no topo da ADP. Então isso acaba perpetuando essa questão, colocando os wide receivers de topo muito mais cedo do que antes, fazendo com que o miolo tenha muito mais gente de aposta do que antes. E isso faz com que você tenha a oportunidade de escolher o seu QB mais para frente, né? Nessa questão de miolo do draft, dos rounds de duplo dígito, como se diz, né? 11º, por aí vai. Retornando ao que J.J. Zacharyson fez lá em 2012, né? Escrevendo um livro sobre a estratégia de late round QB. E 2012, queira ou não queira, foi uma exceção à regra, né? A gente viu 4 caras assim muito distantes do resto, e não é uma coisa que a gente tem o costume de ver ao longo dos anos. A gente sempre tem
um ou outro QB que acaba se destacando, mas não uma faixa inteira, né? E o resto do top 12 também ficou abaixo, né? O próprio Zacharyson falou disso no episódio de podcast há alguns meses atrás, falando sobre essa questão. E a gente pode ter um retorno da estratégia do late round QB esse ano, porque a gente não vai ter expectativa de que Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen façam uma média de 23, 24, 25 pontos por jogo, onde se passa por 4 pontos por TD de passe, enquanto os outros fiquem ali 16, 17 pontos de média, né? Isso tende a dar uma equilibrada, porque a liga por si só, a gente já sabe muito bem, ela é bastante fluida, ela é bastante evolutiva, ela é cíclica, então a gente pode esperar uma melhora, não significativa, mas uma melhora do resto do top 12, fazendo com que seja mais interessante esperar por eles, né, para pegar mais tarde. Eu acho que no fim não existe necessariamente uma estratégia única, né? Uma estratégia como chama? Que vença todas as outras, assim. Zero running back, hero running back, stacks, essas coisas assim. Qualquer dessas estratégias podem dar certo, porque no fim das contas a temporada ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? É meio besta falar isso, mas é muito isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem explosões de jogadores aí que podem surgir. O próprio Dantas está mencionando aqui no chat, falando se deve fazer stack o A.J. Brown ou o Stephon Diggs, ele tende a pegar o QB no início. Pode ser que o time do Bills tenha uma temporada absurda e esse seja o ano do Stephon Diggs e ele tenha uma temporada de Cooper Kupp. Então não tem nada necessariamente errado com isso. Eu acho que vai muito do formato como você quer fazer, e no fim das contas, é o que eu sempre digo, é o mafrismo. Escolhe os seus jogadores, pega a estratégia que acho que mais define para você. Eu, como todo mundo sabe, jogo quase que com hero running back, eu sempre pego o Aaron Jones ali para cima, e é normalmente a âncora do meu time para construir o resto ali. Eu confio muito nele, confio muito no jogador, e acho que todo mundo tem o seu crush, né, de jogadores que tem que colocar. Mas como estratégia, para mim, eu tendo a deixar quarterbacks passar, até mesmo quando na época que o Rodgers era o cara, eu nunca o coloquei como sendo, sei lá, minhas primeiras 2, 3 picks de um draft. Eu tô com vocês, ainda sou muito conservador nesse aspecto, eu ainda prefiro garantir minhas outras posições antes de gastar minhas picks com QB. E eu só acho que é importante, assim, se você for pegar um QB antes, não pegue tight end antes também, senão o seu time fica muito, muito defasado em comparação com os outros times. De resto, eu acho assim, o fantasy é o mafrismo no ponto máximo, né? Se você quer pegar um QB antes, você pega. Eu não faço, mas o que importa, o time é seu, você faz o que você achar mais divertido. Se você faz questão de ter uma Mahomes, vale a pena para satisfazer esse seu desejo. Mas, e considerando que a gente quer ganhar sempre, né? A nossa intenção é sempre essa. A minha tática, a tática que eu acho que vale mais é esperar no QB. Exato. Então, próximo passo, vamos entrar agora nos nossos rankings. Bora. Nos rankings, principalmente, né, da nossa redação. Eu estou montando aqui um negocinho para botar aqui, para passar. Deixa eu ver se estão me ouvindo, gente. Estamos sim. Estamos ouvindo. Beleza, né? Que minha internet está meio merda aqui. O Felipe Félix falou, né, que a estratégia dele é 0 wins, então faz um stack de Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen, que você vai garantir essa estratégia, mas vai se divertir bastante sacaneando seus amigos. Exato. Pega todos os quarterbacks possíveis. Isso. Exato, vai pegando QB, não deixa ninguém pegar QB bom. Você vai criar um caos, uma confusão no dia do draft da sua liga. Que o mais importante é isso. Então, o nosso ranking é esse que está passando aí embaixo para vocês. Eu vou ler para quem estiver ouvindo no podcast, né, Spotify, em todos os agregadores que existem. O Rui coloca em todos eles. O primeiro para a gente é o Mahomes, depois em segundo o Josh Allen, em terceiro o Jalen Hurts, em quarto o Lamar Jackson, quinto é o Joe Burrow, sexto é o Justin Herbert, sétimo é o Justin Fields, 8 é o Trevor Lawrence, 10 é o Dak Prescott, 9 é o Dak Prescott, 10 é o Deshaun Watson, 11 é o Kirk Cousins, 12 o Aaron Jones, 13 é o Tua, 14 é o Daniel Jones, 15 é o Gene Smith, 16 é o Russell Wilson, 17 é o Anthony Richardson, melhor QB da liga, 18º Jared Goff, 19º Derek Carr e o 20º Matthew Stafford.
O Jordan Love foi cortado da nossa liga, do nosso ranking, porque ele é o 21º, então o Mafra com certeza já poderá reclamar sobre isso. Mas primeiro, galera... Na verdade, não. Na verdade, o que eu diria para todos é oportunidade. É melhor comprar enquanto ninguém está prestando atenção. É melhor comprar enquanto ninguém está prestando atenção. O melhor... E se ele está em 21º, ele com certeza vai sobrar lá nos rounds finais. Você consegue pegar ele fácil, não vai ter muita disputa para ficar com ele. Então, esse é o lado bom dele estar fora do nosso ranking. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. A única coisa, não é uma pergunta somente para vocês dois, precisa ver o ranking de vocês especificamente, mas em que universo o Derek Carr é mais jogador do que Jordan Love? Esse é acho que meu único beef. Não, em minha esse ranking assim, nesse exato momento. Não, assim, para falar assim, mais jogador, o Jordan Love não jogou na NFL, então a gente pode argumentar que o Derek Carr seja mais jogador que o Jordan Love, porque a gente não sabe. Mas eu tenho o Jordan Love acima do Derek Carr, em minha defesa. O Jordan Love estaria no meu top, ele está no meu top 20. O Ruizão é que não botou. Você tem que reclamar com ele, como torcedor do Green Bay Packers, tem ele bem lá embaixo, Mafra. O Rui, tá doendo meu coração agora, eu preciso da explicação do porquê Derek Carr está na frente de Jordan Love. Uma coisa é ele ser Hall of Famer, outra coisa é ele ser bom pro Fantasy, né? A gente já tem ele lá no nosso Hall da Fama, a gente já mandou fazer o busto, a gente já adiantou o trabalho todo da galera lá de Kenton, né? Mas para Fantasy, aí já é uma coisa diferente, né? Eu nem lembro onde é que eu coloquei um e outro, tá? Eu vou olhar aqui o ranking para dizer. Eu coloquei o Derek Carr em 21 e coloquei o Jordan Love em... Não, aqui é o do Mafra, deixa eu ver o meu. O Mafra é mafrista. Deixa eu ver aqui como é que tá. O Derek Carr está em Derek 19. Carr e o Jordan Love 25. Exato. Pois é. Eles estão próximos ali. Eu tô onde está o Derek Carr, né? Eu estou no consenso e eu estou 4 abaixo com o Jordan Love. Então, assim, uma diferença muito grande, né? Ele sendo Hall of Famer tá bom demais. A gente precisa discutir esse ranking aqui, porque o Derek Carr, nos números que eu estou vendo, você é o que colocou o mais alto, como 19, como 19. E não, o João colocou como 18º. Ok, João Maurício, teremos uma conversa muito séria. É clubismo. Claramente esse é o clubismo. Isso não é mafrismo, isso é clubismo. Porque não dá para você ter no coração o Derek Carr e falar, não, esse cara aqui vai, agora ele vai. Mas tudo bem. Não, né? Não vou aceitar isso, mas no final da temporada, algumas pessoas vão né, sentir com o coração quebrado. O Mafra tá anotando no caderninho dele, depois ele vai cobrar todo mundo aí que botou o Jordan Love lá embaixo. Se o Jordan Love corresponder, né, Mafra? Também tem essa possibilidade. Não, eu assumo meus erros aqui. Eu tô comprando alguns nomes aqui, se der errado, eu sou o primeiro a falar, olha, errei, levantei a mão. Michael Pittman do ano passado, que não me deixa mentir, né? Coloquei ele como possível wide receiver 1 da NFL, e o seu time, o Colts, foi uma decepção, né, do começo ao fim. Isso aí. Mas do Pittman eu cheguei a alertar aqui em lives antes do draft, antes da temporada começar, que eu desconfiava que não ia ser tão bem quanto o pessoal esperava. Não sabia que ia ser esse desastre. Também eu acho que ninguém podia imaginar. Mas eu não tinha ele tão alto quanto muitas pessoas. Matt Ryan quebrou muitas pessoas. Sim. Inclusive o meu orgulho. O Felipe Félix aí reclamando do Rui ter botado o Jordan Love em 25. Não existem 24 QBs melhores que o Jordan Love. Existe. Eu acho assim que também depois do 15, do 16, tem pouca diferença dos QBs para você botar. O Mafra, que é um tarado, ele ranqueou aqui 66 QBs. Ele ranqueou QB que não vai jogar nem nos próximos 10 anos, né, mas ele tá no direito dele. Isso aí ele pode fazer. Pode ser o Mike Clay, você faz um monte. Eu tomei uma bronca de um teórico setorista do time do Falcons, porque eu coloquei o Heineken com pontuações e com algum valor, alguma relevância, e falou, o Heineken não vai entrar em campo esse ano, o ano é do Desmond Ridder. Eu falei, cara, ok, se você tem essa certeza, eu tô fazendo com projeção, com expectativa, enfim.
Até para falar, a pessoa que o Rui citou, o Mike Clay, ele faz projeção de muitos jogadores. Se você olhar, nenhum jogador nas projeções dele joga uns 17 jogos. Porque ele faz uma projeção de lesão. Então, ninguém está falando que não, o Reader vai ser bancado pelo Heineken porque vai ser melhor para o Falcons. Não, mas o Reader pode se machucar, como pode acontecer com qualquer outro QB. Eu estava olhando aqui no seu ranking, né? Que eu queria ver os 66 nomes. Aí eu passei, por exemplo, pelo CJ Beathard, que sempre jogava no 49ers e ele era o QB3 do time. Exato, ele sempre arrumava uma forma de entrar. Isso é verdade. É que eu até já falei no nosso grupo que isso é uma tortura. Ficar projetando para vários QBs, porque eu acho assim, que acaba interferindo em todos os outros jogadores. Aí eu ficava, não, eu vou projetar para um QB só e seja o que Deus quiser. Se eu estiver projetando, por exemplo, Arizona, todo mundo aí botou o Kyler Murray como QB, eu nem botei pontuação dele QB, porque eu botei o Colt McCoy como toda a temporada. Ele vai começar, então ele vai terminar para mim. Eu acho que pode ser que o Kyler Murray entra no meio da temporada, mas eu nem botei ele no meu ranking. Mas isso é um ponto muito importante. A gente discutiu isso na nossa redação e foi um ponto que o Bretas levantou e achei que foi fenomenal. Exatamente a diferença entre projeções, né, e ranqueamento. A projeção, o exercício que eu fiz nesse documento que a gente tem, era muito exatamente como que a temporada poderia se desenrolar. E um dos pontos que a gente discutiu, 2 pontos, né, importantes, foi, por exemplo, o Drake London, em termos de projeções, estar na frente do Garrett Wilson. E para mim, eu teria ranqueado o Garrett Wilson na frente do Drake London por potencial, por contexto ali no qual ele está. E a discussão que a gente teve no nosso grupo do Brasil Fantasy Football de WhatsApp, quem não estiver, inclusive, estiver ouvindo isso aqui, queira se juntar, só chamar a gente no Twitter que a gente adiciona. Mas também sobre a questão do Cole Kmet, né, que estava com números baixos e números próximos ao tight end do Colts. E, logicamente, Cole Kmet é um nome famosinho no Fantasy, né? É um nome com equity no Fantasy. Então, assim, o meu ranking nesse exato momento é muito baseado nessa coisa dos contextos, muito mais do que o ranking de preferência de jogadores, é mais o que eu espero que eles produzam nessa temporada. E aí, falando do Jordan Love em específico, fora da brincadeira, logicamente, dele ser o QB1 da temporada, é exatamente esse contexto, assim, que ele tem, os pass catchers que ele tem, os running backs que ele tem ao redor, o próprio grupo de offensive line que ele tem ali ao redor. Eu acho que ele tem um potencial muito grande de produzir consistentemente, sem ter muitos dos problemas que outros times podem ter, com falta de wide receiver, com uma offensive line ruim, que vai ter muito sacks, que não vai deixar o jogo acontecer, o que foi o que aconteceu com o Justin Fields do ano passado. O Justin Fields, por mais que eu goste de sacanear o André, ele não teve muita chance, porque o time era muito ruim, o time era extremamente aquém para dar qualquer tipo de estrutura para ele, e mesmo assim ele foi muito bem no jogo corrido, porque ele fazia o jeito dele, entendeu? Então esse o ponto dos meus rankings, e eu concordo nesse exato momento que o Jordan Love é um unproven asset, né? A gente não sabe exatamente o que ele é. Eu tenho, logicamente, uma percepção positiva com relação a ele, mas o contexto no qual ele está é um contexto muito bom, se comparado com outros contextos da NFL. Muito melhor, por exemplo, do que o Derek Carr, que está num time do Saints ali, que vai, não vai, enfim, está em transição, tem um time, até mesmo um time de técnico que não é tão confiável assim. Então é isso, acho que é mais ou menos esse ponto de vista aí. E para o Fantasy em si, logicamente eu estou mais bullish no Jordan Love por conta de Christian Watson ali ao lado, Aaron Jones, A.J. Dillon, que são caras que vão produzir pontos, e esses pontos entregam pontos para o quarterback no final das contas. Sim, é até um ponto bem importante essa diferença de projeção com nosso ranking. Depois, eu tenho Justin Fields, por exemplo, nas minhas projeções em 12º. Uhum. É só um exemplo, assim, mas eu não boto ele lá embaixo. A gente vai discutir um pouco mais do Justin Fields daqui a pouco, né, quando for falar mais para frente, mas eu não acho que ele vai correr tanto, então minha projeção é lá embaixo, só que eu acho que ele tem um potencial muito grande se eu tiver errado nesse aspecto, então eu coloco ele mais em cima do que as minhas projeções dizem. Isso é bem legal, assim, ver. Eu acho até o J.J. Zacariason falou num podcast que eu estava ouvindo dele, que ele fala que a parte mais importante da projeção dele são os números finais. Quando você está olhando, estudando sobre o time, você vê assim, às vezes cara, o Drake London, por exemplo, você olha o Drake London, cara, para quem mais vai a bola além dele do Kyle Pitts? Se o Kyle Pitts
conseguir ficar saudável e tudo mais. Não tem. Então, cara, por mais que você ache assim, o Drake London eu acho muito talentoso, mas mesmo se fosse um cara não talentoso, ele tem que receber a bola, assim, para isso que eu acho que é mais importante a projeção. Eu acho, para mim, o papel principal da projeção é a gente ver essas coisas dos times, estudar como é que ele foi bem em certas ocasiões e tudo mais. É a discussão do Bijan Robinson que eu tenho com todo mundo. É a discussão do Bijan Robinson, que todo mundo está colocando ele como o running back 1 da história, é o maior running back desde LaDainian Tomlinson, e, enfim. E aonde que ele vai produzir isso tudo? Como? Num time que passa pouco, num time que tem uma produção ofensiva baixa, como é que ele vai chegar nesses números absurdos? Aí o Desmond Ridder entra nessa equação também. É o Desmond Ridder, não é Patrick Mahomes. Isso é importante. Eu gosto muito do Bijan Robinson para essa temporada também, mas é uma discussão que a gente pode ter aí. Não sei quando vai ser a nossa live de running backs, mas a de running back vai ser fogo. A gente tem que ter o André nessa aqui. A gente tem que perguntar para o André quanto que ele pode. Porque essa eu acho que vai ser muito legal de ter o André aqui. O Bretas também, mas o Bretas está sendo possibilitado agora que está em faculdade, uma vida louca dele aí. Então, vida de vamos ver como que ele vai poder entrar também. Então, galera, vamos lá. Eu acho que a gente pode falar um pouco dos rankings. Eu acho que, assim, Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts e Lamar Jackson para vocês é o Tier 1? Ou cortante do Lamar Jackson para você? Para algum de vocês? Eu tenho o Lamar como segundo para mim. Então, esse grupo aí eu acho que é mais ou menos o meu grupo, né? Eu tenho 5 primeiros, na verdade, né? Para mim são 5 ali: Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts, o Lamar e o Joe Burrow. São 5 que eu tenho embolados, digamos, nesse ponto ali. Logicamente, com um pezinho na frente do Mahomes. Eu troco o Burrow pelo Fields. Porque o que ele mostrou ano passado me faz pensar que ele tem um teto muito grande, inexplorado, ainda pode acontecer muita coisa. Ele pode ter nesse 2023 um ano que ele explode de verdade, porque o piso altíssimo ele já demonstrou correndo. Agora falta só dar esse salto passando a bola. Isso vai passar muito pelo modo como ele conduz o ataque, né? Conseguir converter first downs, de passe principalmente, porque de corrida a gente não tem nem o que falar. Mas a vinda do DJ Moore é interessante nesse sentido. O time mostrou confiança renovando com o Cole Kmet. O time investiu em linha ofensiva, em proteção de passe com o Mercedes Lewis, né? Quase ninguém está sabendo disso, né? Mas não é só uma questão de vamos importar jogadores do Packers e tal, né? Importar jogadores que realmente fazem a diferença. O Mercedes Lewis ele é muito bom na proteção, né? E ainda recebe uns passes também, mas não é isso que vem ao caso. Enfim, é claro que não consigo dizer que Chase Claypool, Darnell Mooney são caras que fazem a diferença, mas eles investiram também em linha ofensiva e agora cabe ao Justin Fields mostrar essa evolução, que eu acho que é possível, né? Numa NFC, sobretudo, que é um espaço aberto, tem basicamente 2 favoritos e um monte de subcontenders ali, que não dá para você dizer que estão bem acima, muito melhores do que o Chicago Bears, depois de toda essa off-season que aconteceu. Então, assim, o Justin Fields ele tem um espaço, só tem a crescer, né? Ele só tinha a crescer em 2022 e não cresceu na questão do jogo de passe. Então, assim, ele ainda tem uma curva ascendente, porque ele não tem como piorar nesse aspecto. Enquanto que nas corridas ele pode, eu acredito, até manter o que ele fez ano passado. E se diminuir, deve diminuir pouca coisa, porque eu não vejo de um ano para o outro uma mudança de identidade tão drástica acontecer entre QBs desse tipo, sejam postes que só sabem passar a bola, sejam corredores que não passam muito a bola, mas que fazem muita coisa com as pernas. Por exemplo, o Mariota, né? Ele no Falcons, ele continua mantendo a sua identidade de um cara que corre muito, ele só não tem o mesmo talento com o braço, como a gente sabe que o Justin Fields tem. Então, eu acredito que é um ano de possível breakout para ele, ainda mais com o Joe Burrow um pouco machucado, vai ter um começo um pouco devagar. Eu acho que o Justin Fields consegue entrar aí nesse top 5, né, sob as condições ideais. Eu acho que você levantou um ponto muito importante sobre como a gente analisa o caminho que a gente quer tomar no draft. Assim. O contraponto que eu tenho, acho que entrando um pouquinho num assunto um pouco mais para frente, mas acho que a gente está falando de Justin Fields e há um ponto de debate super importante, que é exatamente essa questão de aonde está o teto dele, né? Eu vejo que exatamente o time do Bears se organizou esse ano para
exigir menos do Fields, exatamente para deixá-lo mais confortável no time, deixar o time jogar, e não só Justin Fields resolva a vida aqui. E por isso eu acho que ele vai ter uma produção menor do que ele teve ano passado. Porque o rushing production dele, né, a produção de corrida que ele tem, tende a ser, não vou dizer bem menor, mas menor. E por conta disso, o teto dele acaba baixando, porque ele vai ter essa questão do passe. E a questão do passe, até o momento, o ano passado ele foi muito mal, acho que foi o 31º quarterback, se eu não me engano, em termos de eficiência de passe. Logicamente não dá para ser muito pior do que isso, mas essa evolução que eu acho que aí cada um tá comprando ou não o que é. Eu ainda tenho o Justin Fields logicamente alto nos meus rankings, eu acho que ele está em 8º ou 10º, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Décimo. Fields em 10º, exatamente. Ele está ali no top 10, mas é isso, assim, ele tem essa discrepância de que eu acho que a produção de corrida dele vai ser muito menor, tanto porque tem o Donta Foreman ali, o Khalil Herbert, para distribuir esse jogo, e ele vai ser mais exigido na parte de passes, o que eu não acho que nesse exato momento, muito também por conta dos pass catchers que ele tem ali, ele vai ter um ano tão prolífico quanto se espera. Mas a análise que o Rui colocou aqui é super válida, eu acho que é um ponto de vista super embasado, assim como também quem tem ele mais para baixo, até mais baixo do que eu, assim, eu entendo perfeitamente, porque também não está comprando talvez a narrativa de que ele tem esse desenvolvimento, ele tem esse leap no ano 3, né, de quarterback. Eu tô muito com o Mafra nesse aspecto do Justin Fields, porque a gente viu no começo da temporada passada como o Chicago queria usar, que era sem ele correr muito, ele passando pouco a bola também. Eles querem correr com a bola com o running back, por isso que eles pegaram o free agent de tanta forma que eu acho um bom running back bem viável. Eles draftaram um running back que eu gosto também, que é o Rashawn Johnson. Eu, que sou super fã do Khalil Herbert, eu fico numa situação muito ruim, porque eu gosto dos 3 running backs que estão agora em Chicago. Então, em quase todo draft eu saio com pelo menos um, assim. Eu vejo, vai que é esse, vai que é aquele. Então, eu acho que eles não querem que o Justin Fields corra com a bola. E meu grande problema com o Justin Fields, eu vou falar a verdade, é o head coach deles, que é o Matt Eberflus, que é o coordenador da história do Colts, que talvez eu mais odeie na história do Colts, que ele era uma mula, um imbecil, ele sempre fazia a mesma coisa e sempre dava errado. Então, eu acho que ele vai acabar fazendo isso com o ataque dos Bears. Eu acho que na terceira rodada a gente pode chegar e falar, tá naquela situação assim, porra, mas por que eles não fazem isso com o Justin Fields? Porque o Eberflus não quer. E é isso que vai acontecer. Não consegue. Ele não vai correr com a bola e a gente vai ficar... Eu acho que ele tem esse upside de correr muito com a bola, mas eu acho que não será tão usado assim. Vamos ver quem está certo e quem está errado. Eu prefiro... Ele está saindo atualmente, eu estava fazendo aqui, está saindo na escolha 4.9. Eu acho muito cedo para o Justin Fields, eu prefiro segurar e pegar um wide receiver ou um running back nessa posição e sair com um QB mais atrás, assim. Mas que me dê uma segurança. Eu adoro o Kirk Cousins. Kirk Cousins é sempre meu alvo em drafts, mesmo que seja com 4 pontos por touchdown, porque eu acho que ele passa muito com a bola. Você pega ele lá no finalzinho do draft, é isso aí. Kirk Cousins é minha paixão. Ainda mais depois da série do Netflix. Quem ainda não viu, veja, porque o amor por Kirk Cousins será espalhado por todo mundo. Eu acho que o Cousins tem muito valor, assim, porque ele é um cara muito bom, muito competente. O time do Vikings é muito ruim defensivamente, então ele tem que produzir ali no ar, e é um cara que tem números muito bons no fantasy constantemente. Eu concordo contigo que é um bom late round pick. Eu não acho que ele seja um grande quarterback, no sentido de ser, né, sei lá, top 5 da vida mesmo, mas com certeza para o fantasy ele é um ótimo diferencial para os late round QBs, né, que a gente normalmente prefere. Eu dei uma desviada no assunto, vamos continuar aqui, foi mal. Eu acho que vocês querem destacar algumas posições, é melhor do que a gente ficar passando de QB por QB no nosso ranking, né? O que vocês preferem fazer? Não, acho que a gente pode sim, acho que a gente pode discutir um pouquinho também o que a gente tem, acho que mais acima ou mais abaixo. Você falou do próprio Kirk Cousins, assim, não sei se o Kirk Cousins é um cara que está normalmente mais alto para você do que outras pessoas, ou só tipo o custo de oportunidade? Não, o Cousins está no QB11 aqui no nosso ranking. Eu até me surpreendi, que ele para mim também é o 11. Quem tem mais abaixo é o João Maurício, né? Quem quiser ver o nosso ranking, está lá no nosso site, né, Rui? Por enquanto, quem preencheu foi o André, o Mafro, o Rui, o João e eu. Então, quem quiser, tiver uma curiosidade, entra lá no site. O Rui
O Rui é foda, sempre, né? Ele deixa lá as coisas programadas, alguém mexeu no ranking, já sai direto lá no site, né, Rui? O Rui é bom que ele é Ao preguiçoso, então vivo. ele é bom na informática, ele já deixa tudo programado, então não tem mais que ficar preenchendo. Tem que ser inteligente e Sei. eficiente, tá certo. Rui, se puder, taca o link aí do ranking no chat aí para o pessoal que estiver acompanhando a live ou quem quiser depois olhar. Tá lá também no Twitter do BRFF, né? O Rui é sempre pronto para pau para toda obra. Cara, eu tenho uma pergunta para vocês aqui que eu estava vendo, que é uma discrepância de valores aqui, que é o Deshaun Watson. Acho que, Sérgio, você tem ele mais acima do que o consenso, né? E o Rui tem ele mais abaixo do que o consenso. E eu queria saber qual que é o ponto de vista aí de vocês dois. Por que você está mais alto no consenso, Sérgio? E depois por que o Rui está mais abaixo? Eu e você temos aí na mesma posição, né? No sexto, aí vocês falaram no top 5, eu concordo com eles. Só tem o Joe Burrow um pouco mais abaixo dos outros 4, que a gente já falou. Então, o Deshaun Watson, para mim, vem logo após o Joe Burrow. Uhum. Cara, assim, é difícil a gente falar do Deshaun Watson sem a gente lembrar todo o passado dele, sem separar, né? Como diria a pessoa física da pessoa jurídica ou a pessoa do jogador de fantasy, do jogador que está no fantasy, né? Que ele fez foi uma atrocidade, todo mundo. Sim. A gente não precisa entrar nesse assunto. Mas como jogador, ele sempre foi muito bom. Eu, como torcedor do Colts, via ele massacrando meu time, sempre atrapalhando meu time 2 vezes por ano. Ele sempre foi um jogador muito bom. Eu acho que ele tem um ataque esse ano recheado de jogadores. Eu gosto muito da Mari Cooper. Ele, para mim, é um wide receiver 1 para essa temporada. Até por outras lives a gente vai poder discutir isso também. Até os outros wide receivers que ele tem, eu gosto também, o Donovan Peoples-Jones, o Elijah Moore, eu sou apaixonado por ele também, teve um ano mais abaixo no passado, mas eu acho que esse ano ele vai ter um ano fenomenal. Tem o David Njoku, que é um tight end que é muito eficiente, ele é bom na red zone, então eu acho que ele tem todas as peças, eu acho que ele é um bom jogador, então eu não consigo vê-lo tendo um ano muito ruim. E ele ainda corre com a bola, então, que é aquela coisa que a gente dá muito valor. Então, ele vai produzir com os braços, vai produzir com as pernas. Eu acho que ele é um QB muito seguro. E, cara, eu tenho muito, assim, confiança para ele no Fantasy essa temporada. Assim, o que a gente poderia falar é que o Kevin Stefanski gosta muito de correr com a bola, mas quem tem o Baker Mayfield não gostaria de correr com a bola. Né? A verdade é essa. Você tem o Nick Chubb e o Kareem Hunt como running backs, o Baker Mayfield como QB. O que você vai fazer? Você vai botar o Baker Mayfield para passar a bola ou você vai botar os dois para correr? Eu acho que passava muito por isso. Eu acho que eles vão passar mais a bola essa temporada. Não tem o Kareem Hunt, então eles vão ter que usar mais o jogo aéreo. Estou muito confiante para ele essa temporada. Nas minhas projeções, ele está lá em cima mesmo. Eu peguei o Deshaun Watson na Scott Fishbowl muito feliz. E é isso, cara. Eu acho que ele tem tudo para explodir esse ano. Nosso ranking ele é o QB10. O pessoal está mais confiante menos confiante do que eu, né? Mas em termos de ADP, ele está saindo na frente do deck, por exemplo, que está no nosso ranking na frente dele. Uhum. E você, Ruizão? Olha, eu tenho ele abaixo do consenso, mas não tenho muita convicção. A justificativa que eu tenho passa muito pelo enferrujamento que ele teve, né? Esse 1 ano e tanto fora dos campos, que é um dos motivos que foram alegados para o Colin Kaepernick, por exemplo. Sempre que eu falo do Deshaun Watson, eu falo do Colin Kaepernick também, como caras que ficaram distantes da liga e ninguém quer dar mais chance porque o cara tá parado e tal, e também tem a questão da pessoa física e jurídica. Sim. Envolvendo o Kaepernick também. No caso do Deshaun Watson, realmente o talento está lá. Eu acredito que a cabeça dele ainda é capaz de produzir essas grandes atuações, mas eu não sei se esse começo de temporada 2023 já vai trazer o melhor Deshaun Watson que a gente conhece, aliado ao que o Serginho já falou, que eu teria falado também sobre a questão do Kevin Stefanski, né? Muito do sucesso dele como coordenador ofensivo e agora como técnico principal passa por ele saber estabelecer a corrida, né? Não é só o fato de ele tinha um QB com Baker Mayfield, ele foi coordenador do Kirk Cousins, por exemplo, que era um poste que não corria, então ele tinha um Dalvin Cook, corria muito bem, ele sabia desenhar corridas para tal. O próprio Alexander Mattison também se desenvolveu bem como um running back reserva debaixo desse sistema.
E com o Nick Chubb, um dos melhores, né? Que o pessoal adora falar, o melhor pure runner, né? Melhor corredor puro da NFL. Você não tem como não correr bem com um cara como esse, um Kareem Hunt como segundo running back. Você aliando o desenho, a tática com os atletas, você não tem como fazer um desenho ruim de corrida. Mas, enfim, voltando ao Deshaun Watson, eu acredito que ele ainda não vai voltar no seu melhor. Pode ser que ele demonstre uma segunda metade de temporada, novembro, dezembro, similar ao que ele fazia no Houston Texans naqueles primeiros anos de carreira, mas eu não tenho tanta confiança. Ainda assim, eu não tenho ele tão abaixo, né, quanto o consenso. Eu estou com ele em 14, né, e ele está ali na posição número 10. Então, eu só acredito que, pelo preço que ele está, eu não compraria. Ele tem que cair para eu trazê-lo como meu QB1 ou até um QB2, dependendo da situação, de Superflex, por exemplo. Mas, enfim, respeito o que ele é capaz de entregar, mas não consigo comprar com convicção para ser um QB1 da maioria dos meus times em ligas de um QB. Claro. Eu tô com ele como meu QB6 também, então eu tô no mesmo ali patamar que o Sérgio, e acho que o meu mindset é muito parecido, assim, linha ofensiva fenomenal, jogo corrido muito, muito bom, né? E sem dúvida alguma um grupo de pass catchers que eu adoro, tanto o Amari Cooper, que concordo que é um wide receiver 1, o Elijah Moore, que eu acho que caiu no lugar certo para ele crescer e se desenvolver, o Donovan Peoples-Jones, que é um baita red zone target, junto com o Njoku. Mas eu estava lendo, primeiro vendo os reports agora do Browns, eu estava até pesquisando um pouquinho sobre Browns específico hoje. O Deshaun Watson tem sido regular, não espetacular, ou pelo menos não aquele Deshaun Watson que era do Texans, né, antes de toda a questão pessoa física dele. E eu vi uma entrevista sobre um dos setoristas que trabalhou bastante no Texans e agora está no Browns, curiosamente, e ele falou que o grande problema hoje para o Deshaun Watson é que ele sempre foi um quarterback de improviso, né? O time do Texans, por natureza ou por N motivos, o Sérgio deve saber muito bem disso, era um time que toda hora tinha broken play. E o Deshaun Watson fazia acontecer porque as coisas estavam dando errado. Então ele meio que ele era um cara que resolvia, ele era o cara, ele fazia ali as gambiarras dele. Ele é o garoto gambiarra. E ele agora está num time cujo a estrutura do time é extremamente pautada no gameplay, né? No jogo em si, que é o Stefanski. O Stefanski, historicamente, tem um playbook e ele segue aquilo quase que à risca. É muito parecido com o que o Shanahan faz no 49ers, playbooks completamente diferentes, mas é aquela coisa de você jogar dentro da estrutura. E ele vê que o Deshaun Watson não está conseguindo ou não vai conseguir se desenvolver tanto dentro dessa estrutura, porque ele está acostumado, ele se moldou na coisa, meio que como, guardadas as devidas comparações, como um Brett Favre, que vai fazer o que tiver que fazer para resolver o jogo. E o Stefanski, ele gosta de um cara que faz a estrutura e mantém a estrutura que ele tem. Talvez por isso até que o Baker Mayfield tenha tido tanto sucesso quanto ele teve em 2020, aquele final de temporada ali que ele jogou muito, porque ele só jogava dentro da estrutura que o time estava se propondo. Então, esse é um ponto que me dá pausa, inclusive vou até rever depois minhas projeções antes da temporada começar, porque observando o que tem sido falado do training camps, realmente talvez esteja muito alto nele, muito alto não, mas mais alto do que deveria, por conta dessa projeção de que ele talvez não funcione dentro desse esquema, né? Um pouco como aconteceu com o Russell Wilson ano passado com o Nathaniel Hackett, bom ou mal, Nathaniel Hackett, claramente o Russell Wilson não funcionou dentro daquele sistema, se vai funcionar com o Sean Payton também, agora vamos aguardar para ver, né? O Russell Wilson também acho que é um outro ponto importante de discussão, acho que tem muita gente pegando ele pelo potencial do que ele demonstrou no Seahawks, e eu acho que o potencial de fantasy que ele teve ali em alguns momentos, e não necessariamente do que talvez ele seja hoje. Então, o Russell Wilson tem um buyer's beware aí muito grande, né? Sem contar que eu também não sou muito fã do grupo de pass catchers que ele tem ali, e por isso acho que meu ranking está um pouco abaixo dele. Assim, só como contraponto, algumas coisas que vocês falando do Watson, é que eu acho que foi muito importante ele ter voltado ano passado. Ele conseguiu se aclimatar, ele não teve pré-temporada ano passado, então eu acho que isso pesou. Sim. Essa coisa dele estar indo mal essa pré-temporada quanto do playbook está sendo aberto para a imprensa ver também. Então, e foi só um cara que falou isso, eu acho. Eu estava acompanhando no Twitter também alguém falando isso. E quando o Kirk Cousins era QB
Kevin Stefanski, ele passou para 4.300 jardas em um ano, com 30 touchdowns, e na outra para 3.600, 26 touchdowns, e ele se machucou e perdeu 2 jogos. Então, não é também como o Kevin Stefanski, que não passava a bola com o Kirk Cousins. Eu acho que tem que ter... Eu tenho confiança no Deshaun Watson, só esses últimos contrapontos mesmo. Não, justíssimo, claro. Não, é porque eu acho também o que atrapalhava o que fazia o Kevin Stefanski ficar mais pro jogo corrido era o head coach lá do Minnesota, qual era? Eu esqueci o nome dele toda hora. Eu sempre confundo com o Pat Shermer. É o Mike Zimmer, que também adorava correr a bola, mudou o esquema desse ano, do ano passado para esse ano e tudo mais. Mas eu acho que o Deshaun Watson realmente é um jogador polêmico, tanto que ele flutua muito nos rankings em geral, né? Agora, vamos passar, só continuando no ranking, tem uma pergunta também que é basicamente do próximo QB do nosso ranking, que é o Trevor Lawrence. Vocês acham que tem chance de ser top 5 esse ano? Como é que vocês veem o Trevor Lawrence para essa temporada? Deixa eu ver aqui como é que está o ranking de vocês. Vocês estão... tá bem parecido nós três aqui. O Rui está com ele em 7º, o Marfrim em 8º e eu em 9º. Acho que há um universo muito possível dele se tornar top 5. Ele tem o talento para isso. Eu acho que ele tem um grupo de jogadores para ajudá-lo nisso. Calvin Ridley, Zay Jones, Christian Kirk e o Evan Engram. Apesar de eu odiar o Evan Engram, inclusive peguei ele numa liga chorando, falei, não, peguei. Porque a liga que eu jogo com você, do BRFF, você falou na hora. Precisava pegar esse cara, eu falei, não é possível, meus olhos estão doendo, mas enfim. Mas sim, eu acho que o Trevor Lawrence é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele tem evoluído, eu acho que o primeiro ano dele com um head coach foi bom, porque o primeiro ano dele do Urban Meyer não conta, né? Acho que foi um calvário aquilo ali. E Doug Peterson também é um cara conhecido por ser muito bom para QBs. Então eu gosto do potencial que ele tem ali. Não ficaria surpreso se ele no final da temporada terminasse como top 5 de fantasy. Só não o tenho nesse exato momento, somente porque eu acho que eu vejo outros jogadores ali, e também porque a linha ofensiva do Jaguars especificamente não me traz tanta segurança. O Cam Robinson, que é o left tackle dele, está suspenso pelos primeiros 4 jogos, e isso pode ser um grande problema nessas primeiras 4 semanas, e para o final das contas, né, um average points per game do Lawrence pode ser muito mais baixo, não, mas mais baixo do que os outros 5. Então, por isso que eu tenho ele um pouquinho mais baixo, não necessariamente porque o talento dele e do grupo que ele tem ali seja tão ruim. Concordo integralmente com o Afra. Ele tem potencial de top 5, mas a gente tem outros talentos aí mais interessantes que, no mínimo, correm mais com a bola do que ele. A gente tem aqueles postes que jogam muita bola e aqueles caras que são híbridos e caras como o Justin Fields e Lamar Jackson que tem um potencial corrido gigantesco. Então, o Trevor Lawrence, ele precisa de uma temporada perfeita para ele se colocar esse panteão no meio desses caras aí. Eu vejo aqui, por exemplo, olhando aqui no ranking nesse exato momento e as notícias que a gente tem hoje, né, é bem capaz dele terminar na frente, por exemplo, do Justin Burrow, do Joe Burrow, se o Joe Burrow não jogar esses primeiros 4 jogos. Porque só aí o cara já perde 4 jogos de, sei lá, 17, 18 pontos, né, que seja um número baixo aí, e aí no final das contas ele acaba ficando na frente. Então já é uma diferença grande. Então, vou revisar minhas projeções antes de começar a temporada, preciso ter essas informações um pouquinho mais delimitadas. Mas sim, eu acho que quem tem o Trevor Lawrence como top 5, não acho que tem uma discussão muito grande a ser falada que está errado, ou que é impossível. Enfim, eu acharia impossível no top 5 ter o Baker Mayfield. Aí é completamente fora da curva, apesar de eu ser muito fã do Mike Evans, não acho que o Mike Evans vai carregar esse time inteiro, e o Chris Godwin vai carregar esse time inteiro, né? Para o Baker Mayfield ser top 5 do Fantasy. Para mim, ele está no mesmo tier que é capitaneado pelo Joe Burrow, que é aí depois dos 4 primeiros. Então, qualquer um realmente pode ser o 5º para mim ali. O Deshaun Watson, como a gente falou, o Joe Burrow, o Justin Herbert até. Acho que a gente não citou ele, né? O Justin Herbert é o 6º do nosso ranking. Mas eu acho que ele tem peças, é o que vocês falaram. Vai depender muito, eu acho, do quanto que a AFC South e a NFC South, né, que é sempre bom lembrar, essas 2 divisões são as piores da liga e jogam 10 jogos entre si. Então, quanto que
esses times vão fazê-lo passar a bola, porque é capaz do Trevor Lawrence ter que jogar só o primeiro tempo de vários desses jogos aí, inclusive contra o Colts, que nem QB tem, nem cornerback tem, mas aí ele pode passar para 4 touchdowns no primeiro tempo e acabar então, ele ter ido bem no jogo. Exatamente. Então, eu vejo essa possibilidade dele sim. Se vocês querem falar alguma coisa do Justin Herbert, ou a gente pode seguir Acho que a temporada passada tá punindo o ADP dele, né? Ele teve, se eu não me engano, uma média de 16 pontos por jogo, mas isso esconde alguns jogos muito bons que ele fez, né, ano passado, principalmente contra os Chiefs. Ele teve um jogo, acho que foi de Thursday Night ou Monday Night, alguma coisa assim. Ele jogou muita bola no duelo com o Patrick Mahomes. Ele é um cara capaz de muita coisa. A gente viu a temporada de calor do Justin Herbert, ele só precisa realmente de um cenário melhor do que o que ele teve ano passado. Lesões para variar, né, no Los Angeles Chargers. Ele não teve Mike Williams a temporada inteira, não teve Keenan Allen a temporada inteira. Ele não teve o left tackle titular, o Rashawn Slater. Né? Então, assim, são grandes dificuldades que ele passou no ano passado, com o Joe Lombardi também, de coordenador. Então, esse ano tem um novo, já me esqueci quem é. Ou é o contrário, o Joe Lombardi que vem agora. Mas, enfim... Não, o Joe saiu, sim. Veio o Kellen Moore. Veio do Cowboys. Veio o Kellen Moore do Cowboys. Grande amigo do João Maurício. Que maravilha. Então, assim, a gente tem uma expectativa de que as coisas melhorem, né? Com um pouco mais de saúde, com a chegada do Quentin Johnston, a gente deve ver o Justin Herbert fazer mais do que isso. Até porque ele é dos QBs que mais passa a bola. Então, a tendência dele acumular pontos é maior também, né? Mais volume significa mais pontos, principalmente para os QBs, né? Que tem muitos toques na bola, apesar dele ser um cara mais poste, mais pocket passer. Mas, assim, ele produz muito bem. Ele tem uma acurácia muito boa e ele tem uma agressividade também nos passes longos. Ele tem bons recebedores para isso, além de um running back recebedor na figura do Austin Eckler. Então, não faltam boas opções. Só precisa de um pouco mais saúde, tirar a cabeça de bode lá de baixo do SoFi Stadium e tudo vai dar certo. Isso não vai acontecer. Eu estou impressionado. Eu sou impressionado como o Joe Herbert é quase que uma cópia cuspida, escarrada do Philip Rivers. É o mesmo tipo de jogador. Ele não empolga, ele produz, ele tá lá, ele faz os pontos dele, ele vai ter sempre números altos, mas ele não é um cara que empolga. Ele não é um cara que você vai falar, esse cara vai ser QB1. Esse cara vai ser o cara que vai mais pontuar. Concordo com o Rui, com tudo que ele falou. Tem o Eckler, tem o Keenan Allen, tem o Mike Williams ali. Não tem o Quentin Johnston, que para mim é um grande bust. Vocês vão ver isso ainda. Mas sim, ele tem um baita de um grupo ali. O Kellen Moore também é um bom coordenador ofensivo. Eu acho que na história o Justin Herbert vai ter ali 2, 3 temporadas de QB4, QB5. Eu acho que ali é o range que ele entra, especialmente considerando os que a gente tem atualmente. Mas eu fico impressionado, cara, de quanto mais eu assisto esse cara, mais eu falo, é o Philip Rivers de novo. É o mesmo tipo de jogador. É o mesmo tipo de jogador. É o Rivers Vision. Só falta ter filhos, o suficiente lá. Não, eu vendo o Rui falando assim, o Chargers teve muita lesão, teve muita azar. Eu tava pensando, qual é a chance disso mudar para esse ano? Porque nos últimos 15 anos que eu me conheço por gente que eu acompanho a NFL, essa é a história do Chargers. Depende de quem tá lá. Que na análise sempre se machuca, o Mike Williams se machuca. O Quentin Johnston, eu não achei ele tão bust assim, mas também não acho ele tão bom quanto muita gente bota ele lá em cima. Então, eu acho que realmente vai depender muito do que o Kellen Moore vai fazer ou não nesse time aí. Para ver a evolução do Justin Herbert. E para fechar o top 10, a gente já falou dos outros 9, né? O Dak Prescott está em 9º. O antigo QB do Kellen Moore. Vocês querem destacar alguma coisa do Dak Prescott? Cara, eu gosto da chegada do Brandon Cooks. Eu acho que o Brandon Cooks tendo chego ali dá mais um alvo para ele. Eu não acho que ele vai cumprir a promessa dele de que ele vai ter menos de 5 interceptações na temporada. O Dak Prescott não é conhecido por ser um cara que segura muito bem a bola ou que protege muito bem a bola. Mas eu acho que ele vai ter uma produção ofensiva muito boa. Eu acho que o Pollard é um ótimo recebedor de passes também, ali do backfield. Ele tem, logicamente, o CeeDee Lamb, que eu acho um puta wide receiver. Joga demais, é um cara muito, muito, muito bom. Então, a chegada do Brandon Cooks também ali cria um outro elemento, que era o que se esperava do Gallup, que era o que se esperava do Tolbert. Então, também qualquer crescimento marginal desses dois caras aí só trazem benefícios para o Dak no final das contas.
E, logicamente, a questão da linha ofensiva, eles acabaram de renovar com o Zach Martin, então também a linha ofensiva do Cowboys mantém-se muito forte, talvez não top 5 mais, mas eles ainda têm um grupo do miolo, né, o centro, o left guard e o right guard muito, muito bons. Então, acho que o Dak também tem a justificativa para alguns de ter aí talvez um final top 5. Não vejo, mas ele tem, e ele também tem a questão do rushing upside, né? Ele corre com a bola, ele sabe correr, ele sabe ter design runs ali. Vai ver o que o Mike McCarthy vai fazer com ele, né? Eu adoro o Mike McCarthy, mas eu sei que às vezes ele é muito conservador nos tipos de jogada que ele faz, então pode ser que ele acabe preservando ali e, por conta disso, prejudicando o deck para o fantasy. Estou 100% com o Mafra. Eu perdi algumas oportunidades de draftar ele já, né? De pegar jogadores de outras posições, o fato dele estar um pouco caro nessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Pegar esses primeiros 12 a 15 QBs. Mas no momento em que eu tenho pego esses 12 a 15 QBs, eu tenho preferido outros jogadores de mais teto, como o Tua Tagovailoa. Estou tentando ignorar ao máximo a questão da saúde, tentando captar as boas notícias de que ele está treinando, de que ele está buscando se proteger, como a própria NFL Brasil colocou um post falando que ele está tendo aulas de jiu-jitsu para poder, né, aprender a cair, a se proteger melhor, para evitar essas concussões que ele já teve no passado. E com a dupla de recebedores que ele tem no Rio, no Waddle, eu acho que ele tem um teto muito grande, pelo que ele demonstrou já no ano passado. Ele é da mesma turma do Justin Herbert, então ele já se desenvolveu muito bem e recebeu um investimento grande da equipe com a vinda do Tyreek Hill. Acho que ele é um cara capaz de ter um teto ainda maior do que o Dak Prescott nesse ano. Tá certo. Ele tem um MVP acima do Dak, né? Apesar de no nosso ranking ele tá abaixo, ele tá saindo na 8ª rodada, no finalzinho. O Tua. Eu tenho eu tô muito baixo nele. Muito baixo. Eu também. Bem mais baixo. Porque eu tenho muito receio da terceira concussão. Né? Eu tenho a terceira concussão dele, para mim, acaba a temporada. Ele teve 2 seguidas no ano passado, não sei se vocês lembram, aquela da mão, inclusive. Eu tenho muito receio, muito receio com relação ao Tua. Acho também que o Mike McDaniel vai tentar preservá-lo para tê-lo a longo prazo. Isso pode significar até mesmo uma troca com QB reserva todos os quartos, digamos assim, dos jogos. Então também, por conta disso, produção do Fantasy acaba sendo menor. Lógico, ter Waddle e Hill é sempre um bônus, é sempre bom. Qualquer tipo de quarterback vai adorar ter esses 2 caras na mão, especialmente porque eles produzem após a catch. Mas eu tenho muito receio do Tua com relação às lesões que ele teve ano passado, essas concussões. É muito temerário, especialmente tendo o reflexo que ele teve das primeiras 2. Espero que esteja tudo bem com ele no final das contas. Isso é o que pesa, eu acho que para todo mundo, né? Que todo mundo é igual o Brandon Cooks, há uns 2 anos atrás, todo mundo falava isso, né? E o Brandon Cooks tá aí jogando até agora. Falando, se ele bater a cabeça mais uma vez, vai ter que se aposentar, até se falava. Eu acho que isso pesa muito, principalmente em Dynasty, né? Por isso que eu tenho. Ele cai um pouco para mim, ele é 13º, mas eu vejo valor nele, até porque eu acho que o Jalen Waddle e o Tyreek Hill tem tudo para ficar os 2 lá no top 12, top 10, igual estavam fazendo no ano passado. Duplinha monstro. Alguém tem. Aí, fora do top 10, como a gente falou, vocês querem destacar mais alguém? A gente já falou do Tua, falou do Cousins. Não, acho que o top 10 é meio que um jogador que eu gosto. É o quê? Não, acho que o top 10 é mais ou menos esses jogadores aí mesmo. Então, fora do top 10, vocês querem falar de alguém? Assim, um jogador que eu gosto muito, a gente não falou, é o Daniel Jones. Eu praticamente estou pegando ele sempre que eu posso. Ele, para mim, é o 12º, no nosso ranking é o 14º. Eu acho que com todas as aquisições que eles fizeram de slot receivers, basicamente, né? Eu acho que ele vai conseguir produzir, porque ele vai ter mais alvos, principalmente o Darren Waller, que é um tight end que eu gosto muito. Uhum. Eu acho que ele vai ser o principal alvo desse time. Eu acho que o segundo ano dele nesse sistema ofensivo vai fazer ele evoluir, ele corre bem com a bola, então eu acho que ele é um bom valor assim para redraft. Com um QB só, você pega ele mais para o final do draft, ele está saindo agora no final da 10ª rodada, na 10.9, então eu acho que esse é um bom alvo para você ter no Fantasy. Por exemplo, se você não conseguir pegar o Cousins, né, que sai um pouco antes dele. Vocês têm algum outro destaque? Querem falar? Eu acho que o Giants está pronto aí para rodar triple slants o jogo inteiro, né? O Waller vai ser o melhor slant que eles vão ter, como um cara ali para rodar o meio de campo e colocar
a galera, Jalen Hyatt, Sterling Shepard, quem tiver saudável, né, por falar em Sterling Shepard, para rodar as slants, as posts ali, para todo mundo meio de campo, para o Daniel Jones não errar passes, né? Além de tudo que ele já mostrou como corredor, obviamente, e tendo o head coach que ele tem. Acho que ele é um bom valor mesmo. Inclusive, o próprio Davis Webb também pontuou muito quando foi titular no final da temporada regular, mostrando que é um sistema que consegue rodar qualquer QB que consiga se mexer, né? Eu acho que talvez seja pessoal a minha coisa com o Daniel Jones. De verdade, assim, eu não consigo ver ele... eu não consigo desassociá-lo ao que ele foi em 2021, que era o Fumblezilla, né? Fumbles para tudo quanto é lado, a falta de proteção com a bola. Eu acho que sim, ele tem uma temporada muito boa com o da Ball ano passado, eu acho que encaixou nesse sistema muito bem. Esse jogo do miolo ali era muito efetivo, era muito matador. O jogo que eu fui assistir do Packers e Giants lá em Londres me doía, porque era impressionante o quanto esses caras acertavam o jogo no miolo, e ninguém protegia, era quase que indefensável ali. E eu acho que o Rui falou muito bem, eles vão colocar todo mundo ali para jogar, né, naquele miolo. Acho que o grande destaque desse time, que é ainda um pouco desconhecido, é o Isaiah Hodgins, que foi trocado durante a temporada do Bills para o Giants, foi meio que handpicked do Ball, e terminou a temporada ano passado muito bem. É um cara que tá bem também nesse training camp, mas eu não consigo ver muito crescimento do Daniel Jones. Agora, o Daniel Jones tem uma coisa que normalmente as pessoas esquecem e não dão talvez tanto valor, que é exatamente o que vocês mencionaram, que é o jogo corrido. E para fantasy isso é muito importante, porque ele acaba pegando sim ali touchdowns de corrida, ele acaba tendo dessas coisas das primeiras jogadas, né? Então o rushing points ali acaba elevando esse chão do Daniel Jones. Então pode ser sim um ponto interessante. Eu só não consigo gostar dele. Eu sei que é pessoal o meu ponto de vista, a minha questão com o Daniel Jones. Eu não consigo gostar desse jogador. É porque ele ganhou da gente ano passado, ele tem mago do cara. Não, mas eu ainda já não gostava dele. Eu já não gostava dele em 2021, cara. Eu acho que assim, ele, para mim, assim como eu falo que o Justin Herbert é a cópia do Philip Rivers, o Daniel Jones me dá muita vibe de Eli Manning, assim, aquele jogador médio que alguns acham maravilhoso, assim, e ele não é nada demais. Acho que é o sistema que funciona muito bem. Mas vamos ver esse ano, assim. Eu acho que é uma boa aposta, especialmente em 11ª rodada. Acaba sendo aí um baita de um valor, sem dúvida alguma, para fã. Vocês têm mais algum destaque positivo? A gente já falou do Jordan Love, né, que é a paixão do Mafra. Não tem muito o que discutir. Eu tenho outros nomes também. O Matthew Stafford, eu acho que é um bom nome, que está bem lá embaixo no nosso ranking. O Tannehill, com a adição do DeAndre Hopkins, eu tenho mais esperança. Mas isso já é para Superflex, né? Porque eu acho que não vale a pena. O Tannehill, por exemplo, está no nosso 25 do nosso ranking, 20º do meu. E eu espero que nas nossas ligas ninguém fique pegando QB reserva, porque só come espaço no seu time. Então, 20 QBs saírem no draft, eu nem vou entrar nessa discussão pra gente aí. Cara, o Tannehill tá em 25º, que é o mesmo valor do Jordan Love para o Rui. Olha o ponto nós chegamos. O Rui está elencando ele no mesmo nível de Ryan Tannehill. Tudo bem. O Ryan Tannehill pro Rui tá onde? Tudo bem. Não, mas pro Rui, o Tannehill é o 28º. Ah, mas que diferente. De 20 para baixo, como você mesmo disse, tanto faz. Então, assim, ele tá ali no mesmo bolo que Ryan Tannehill. Isso é uma afronta, cara. É uma afronta porque, primeiro, não tem linha ofensiva. Não tem linha ofensiva. Nesse exato momento, eles têm um running back que não pega passe, né? Que é o foco principal do time. Tudo bem, eles têm ali o DeAndre Hopkins, que veio agora, mas é um cara também já com mais idade. Gosto muito dele. Assim, o contexto do Ryan Tannehill é muito pior do que o contexto do Jordan Love. E o Ryan Tannehill é o Ryan Tannehill. A gente sabe que ele é ruim, a gente sabe que ele é fraco, né? Ao passo que o Jordan Love, ele é o que eu sempre falo, ele é o QB de Schrödinger. Ele pode ser um Hall of Famer, como ele pode ser o pior do quarterback de todos os tempos. Pode ser um Tannehill. Por padrão é Hall of Famer. Ele pode ser Hall of Famer ou Tannehill. Nesse exato momento, o Rui tá colocando ele abaixo do Tannehill. Isso é muito dolorido, muito dolorido. Todo mundo começa de baixo. Tem que ser na humildade, cara.
Não. Eu tenho que ser humilde com minha audiência, dizer assim, Jordan Love tá aqui, mas para chegar a Hall of Fame, né, tem uma curva de crescimento. Eu vou fazer uma coisa, você precisa pegar os números aí, você que é o cara dos números, é o cara das tabelas, coloca tudo em tabelas e você não vai encontrar um universo em que o Tannehill é melhor ou igual ao Jordan Love. Mesmo com o Jordan Love só tendo, sei lá, um jogo e um quarto, vai, eu não consigo ser tão mafrista. Não, mas falando sério, assim, esse é um ponto que eu acho que também para todo mundo que tá fazendo draft para considerar. A gente, logicamente, tem nossos diferentes pontos de vista, e eu acho que é super natural, as outras pessoas também têm outras visões, mas é considerar esses contextos, é entender qual que é a expectativa. Como você mesmo falou, Sérgio, a questão da NFC South, da AFC South, né, que são divisões talvez mais fáceis, ou divisões ainda em reconstrução, e por conta disso, você ter o cara jogando 6, 8 jogos ali, que já vão garantir muitos pontos, apesar de não ser um nome muito sexy, apesar de ser um nome muito interessante, como foi, por exemplo, a questão do Derek Carr, né? O Derek Carr não é um quarterback muito bom, mas ele vai jogar numa divisão ali que ele vai ter 6 jogos que, teoricamente, são mais fáceis do que para outra maioria, né? Para um Jalen Hurts, né? O Hurts, por exemplo, vai jogar contra a defesa do Cowboys, vai jogar contra a defesa do Commanders, vai jogar contra a defesa do Giants. Então, assim, ele não vai ter uma vida fácil ali, né? Então, esses contextos são super importantes. Por favor, gente, não comparem Derek Carr com Jalen Hurts, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é entender esses contextos para você conseguir também fazer esse ranqueamento de quem vale mais a pena, quem não vale mais a pena, e especialmente em redraft, isso muda muito de um ano para o outro. Dynasty é uma outra conversa completamente diferente, tem toda a questão também da idade dos jogadores, a forma como até o front office se organiza, né? Então, quem é o head coach, quem se mantém, quem vai sair, enfim. Mas acho que para redraft isso é super importante. E no fim das contas, acho que eu vou puxar um pouco a sardinha aí pro meu lado, use o mafrismo, cara, e vá atrás dos jogadores que você realmente gosta, né? Você tem que ter a sua paixão também pelo jogo, você tem que ter a paixão pelas suas escolhas, assim. Não adianta só querer usar os números, os ADPs, ou qualquer ranking que seja o nosso, seja o ranking do J.J. Zachariason, seja do Underdog, Fantasy Football, qualquer coisa que seja. Usa isso como ferramentas para ajudar a chegar nessa resposta, que acho que é o mais importante de tudo. E brasileiro gosta de camisa 10. Não camisa 1. Camisa 1 é goleiro que... A única pessoa que gosta de goleiro são São Paulinos, né? Então, fica esse recado aí, né? Não vou dizer para quem, mas enfim. É isso aí. Não, eu tirei o fone porque a bateria do meu fone acabou, tá, gente? Mas se tiver muito ruim o áudio aí, vocês falam. Vocês têm... A gente já destacou aí os positivos. Vocês querem falar de algum destaque negativo do nosso... que vocês olham para o nosso ranking que está muito alto para vocês, ou já é o suficiente aí? Olha, eu estou colocando o Anthony Richardson abaixo do nosso consenso, né? O Dezão, ele passou para a gente uma thread de um cara no Twitter e eu revi os meus conceitos depois, né? Fui dar uma olhada nas atuações de QBs calouros e eu diminuí as minhas expectativas em cima do Anthony Richardson. Apesar de todo o teto que ele pode oferecer, ele vai chegar, ele vai trabalhar com um novo ritmo de trabalho, ainda que ele esteja indo bem nos treinos, mas é um contexto diferenciado, né? É menos contato, é menos intensidade, é menos velocidade. Na hora que o jogo funciona, as defesas trazem seus titulares, são caras que vêm com tudo, e o Anthony Richardson ele vai precisar ser o melhor cara desde o Andrew Luck, né? Na prática, desde o primeiro jogo, para conseguir demonstrar uma produção muito grande. Também não é tão difícil assim, falando de coaches, né? Se a gente compara com outros QBs titulares, né? Mas enfim, na questão produção de fantasy, tem muita gente que está à frente dele já fazendo muita coisa boa há algum tempo, né? Então, assim, eu vislumbrava o Anthony Richardson ali batendo na porta do top 12, mas eu acho que isso vai esperar pelo menos essa temporada de calor, para que ele construa essa experiência, para que ele veja como é que é o ritmo de NFL, que se profissionaliza cada vez mais, que exige cada vez mais, que apesar de regras favorecendo o jogo do quarterback, os atletas estão cada vez melhores e mais preparados para jogar apesar disso, né? Defesas mais atentas, mais fortes, mais rápidas, a preparação física tem sido muito grande
E por isso o ritmo tem aumentado tanto a ponto de os QBs calouros sofrerem um pouco mais, né? É difícil você ver um QB calouro chegar e fazer diferença, como foi o caso do Justin Herbert, né? Ele chegou, ele produziu bem, mas produziu bem ainda assim para números de QB calouro, né? Ele não chegou a ser um dos top 2, top 3 e tal, mas enfim, acho que o Anthony Richardson ele vai levar um pouquinho de tempo para chegar nesse teto que eu estou vislumbrando aí de chegar ali na beirada do top 12. Eu concordo com isso. Acho que eu estou no ranking quase que no mesmo ponto que o Rui. Já tinha essa previsão anteriormente, quando eu estava fazendo as projeções do Colts, exatamente pensando na questão dos pass catchers, da estrutura da linha ofensiva. E aí depois, lendo esse artigo também, falando exatamente sobre a questão dos QB rookies e a expectativa que a gente tem que ter, acho que eu estou mais seguro ainda com esse valor nesse exato momento, acho que é de 20 ou 21º para mim, 20º. Acho que faz sentido. Eu acho que sim, a expectativa do Anthony Richardson para mim é de top 3, top 5 para o próximo ano já, considerando logicamente esse crescimento, considerando a expectativa que eu tenho nele também, dele ser um Cam Newton melhorado ali. Eu gosto muito dele, quando a gente teve as nossas lives sobre o draft, inclusive falando sobre Superflex, eu colocava ele como meu 101, eu achava que ele poderia ser draftado antes do Bijan e fazia todo sentido, continuo com essa opinião. Então, assim, acho que o potencial está lá, eu acho que a qualidade dele é muito grande, tanto a questão de produção de corrida quanto a produção aérea, eu acho que ele tem sim como desenvolver, mas é difícil vislumbrar isso, garantir isso logo no primeiro ano, por conta de todas os data points que a gente tem na parte mais técnica e exatamente também do que a gente tem visto de todos os rookies quando se inicia. O próprio Justin Fields, que teve uma temporada maravilhosa o ano passado para Fantasy, teve uma uma temporada média para como QB, o primeiro ano dele também não foi muito bom. Então, essa progressão que é natural de quarterbacks. Então, para esse ano, eu teria muito receio de colocar o Anthony Richardson como o game changer de algum time, né? O grande diferencial em draft, especialmente em redraft. Eu acho que eu procuraria ali outras opções mais estabelecidas, pelo simples fato de serem estabelecidas, não porque são mais talentosos. Assim, até respondendo a pergunta aqui do Dantas, né? Se ainda não jogou, porque o Anthony Richardson fica acima do Goff. Assim, eu vou dar meu ponto de vista. Eu acho que o Anthony Richardson, ele tá atrás de todos esses outros QBs que vocês estão comparando, porque ele nem no college ele jogou muito, né? Que ele virou QB no final da carreira, tem 13 jogos como titular, então é uma situação mais difícil de que quase todos que a gente comparou aqui. Por que eu tenho ele em 19 também, eu acho que em 20, o Rui em 21, porque, por exemplo, eu teria acima do Goff, só pelo upside. Porque em redraft, você viu que ele não presta, não adianta você não segura ele, mas pode ser que ele salve com o jogo corrido e tenha valor. Mas para esse ano, realmente, eu acho que ele não vai conseguir ler as defesas, ele vai sofrer muito com isso tudo, até para correr eu acho que vai ser mais difícil para ele, mesmo sendo super forte e tudo mais. Então, para mim, eu não vejo muito valor em draftá-lo. Eu tenho mais, assim, pode ser o que aconteceu até com o Deshaun Watson, que a gente já falou, com outros nomes que a gente viu passar no draft e pegá-lo. Eu concordo um pouco com o Rick, tê-lo mais embaixo, mas é o que a gente estava falando, assim, depois do 16, 17, para mim é tudo igual, eu não vou draftar nenhum deles, provavelmente. Então, assim, ele está em 21, eu prefiro pegar o Matthew Stafford, por exemplo, que eu falei mais cedo, pegar um jogador mais estabelecido, que ele vai me dar mais segurança, eu não drafto QB2. Tenho esperança, eu gostava muito dele como prospecto também, como torcedor do Colts. A minha esperança é que ele resolva essa situação do Colts. De uma vez por todas? De uma vez por todas, até por uns próximos 10, 15 anos, quem sabe. Estava com muita esperança do Colts conseguir pegá-lo, mas realmente para essa temporada a esperança é muito baixa, porque ele não tem nem experiência como QB propriamente dito. Acho que o Colts fez certo em botá-lo como titular, porque ele vê o Gardner Minshew jogando, ele não vai aprender nada, então põe ele para apanhar, pelo menos para ele sofrer e aprender a ganhar com experiência. Mas é isso. Depois do 16º, 17º, para mim pouca diferença tem. Então, é por isso que eu tenho ele acima só pelo upside mesmo. O Jared Goff, a gente sabe que ele tem ao produzir. Se der ruim, você pega ele no waiver, porque é onde ele vai estar mesmo. Vocês têm mais algum destaque aí de QB? Ou
podemos... Não, acho que a gente pode falar sobre o Joshua Dobbs aqui, que está em 61 no meu ranking. Malik Willis talvez jogue, Will Levis, se eles querem entrar nesse assunto. Cara, esse foi um ponto para mim que foi difícil de prever, assim, o Titans, só um paralelo, assim, o Titans, porque tem os 3 QBs, e os 3 QBs, de alguma forma, acho que eles vão jogar. Logicamente, o Tannehill é o titular ali, mas eles draftaram tanto o Will Levis esse ano e o Malik Willis no ano passado. O Malik Willis talvez seja o terceiro QB e talvez o projeto errado deles ali. Mas eles não draftaram o Will Levis ali para deixar ele completamente no banco esse ano, entendeu? Então, fazendo as projeções ali, vendo onde é que eles se encaixam, foi bem difícil de falar, putz, que horas que o Tannehill sai? Qual que será que é a produção que vão colocar nesse Will Levis? Será que eu vejo o Titans como um time de playoff ou não? Então tem todos esses elementos ali, assim, mas aí já estamos, né, entrando no jogadores que ninguém vai draftar. A não ser que seja uma liga de 32 times, aquelas ligas malucas que o pessoal joga com 32 times, IDP, no Flip, o Caio inventou... Cap. O Caio inventou uma liga dessas em um ano que a gente pegava o QB de um time, assim, aí, tipo, o reserva dele ia para o meu elenco, então cada um só podia draftar um QB, era uma liga caótica. Assim. Não recomendo a ninguém, 32 times, IDP, uma coisa louca. Eu acho que o Malik Willis não joga mais, não. Eu acho que o Will Levis, se eu tivesse que apostar, eu acho que... minha questão é que eu acho que o Tennessee ganha a divisão, com tudo que eu já aprendi sobre a AFC South. Eu acho que Tennessee vai ser campeão, e por isso que eu acho que o Tannehill não vai ser bancado nesse ano. Mas tudo pode acontecer, essa divisão é louca. É uma divisão horrível, mas... Muito bem, eu tenho para mim que o Jaguars leva esse ano, mas o Titans, pela defesa principalmente, eu gosto da aposta. Já aprendi o que o Mike Vrabel consegue fazer, esse cara é mágico. Muito competente. O Jacksonville ganhou a divisão ano passado porque Tennessee perdeu o Tannehill e perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Aí o Jacksonville conseguiu passar com uma campanha negativa, né? Então eu acho que esse ano o Tennessee vai manter o título, quer dizer, recuperar o título. Então é isso, galera. Mais algum QB que vocês queiram destacar? Mais alguma coisa aí? Ou querem falar do excelente jogo entre Cleveland Browns e Philadelphia Eagles, 3-2 para os Eagles? O Dantas aí trouxe informação para a gente. Porra, cara de futebol de bola redonda. Eu dou destaque para o Brock Purdy. Eu acho que não tem como não falar dele. Eu acho que é muito valor para o lugar onde ele se encontra e o sistema em que ele joga. Sabe? E assim, partindo daquele pressuposto de que Trey Lance não vai recuperar essa titularidade. O Shanahan já deu declarações, aquilo que a gente já falou mais cedo. Eu acho que se o GM quiser esperar muito, muito mesmo no draft para pegar o seu QB titular, considerá-lo titular e não pensar em stream ou começar a pensar em stream, acho que o Brock Purdy é o melhor nome que está aí nessa parte de baixo. Né? O San Francisco é um time que tende a vencer, já falei muito sobre correlação entre sucesso no fantasy e vitórias para um QB, e o Brock Purdy mostrou isso no ano passado, tinha ali o seu piso de 14, 16 pontos, e você esperar muito no draft para conseguir pegar um cara que vai lhe garantir esse piso de 14 pontos, é excelente, sendo que ele pode lhe entregar um teto de 18 a 21 pontos, dependendo das circunstâncias. O time é capaz de carregá-lo, né, de ter jardas após a recepção para muitos desses jogadores, e o próprio Brock Purdy ele pode também se aproveitar da red zone para fazer jogadas desenhadas e ele mesmo empurrar a bola para dentro numa situação de goal line. Mas, enfim, ele mostrou competência também como um cara que administra o jogo, que consegue executar jogadas, e isso é vital para um sistema como o do Kyle Shanahan, e ele está aí para ser titular e executar essas jogadas e fazer isso acontecer e ganhar muitos pontos fáceis, né, para si e para quem for o GM que o escalar como titular também. Sim, concordo. A gente discutiu um pouco sobre o Trey Lance e o Purdy. Não, eu vou fazer um contraponto sobre o Brock Purdy. Manda. Que eu acho que até a 6ª rodada ele não é mais titular do 49ers. Você tá maluco. Pode escrever isso aí, porque o 49ers todo ano ele começa muito mal a temporada, termina muito bem. O Brock Purdy, nenhum time se preparou para jogar contra ele, só pegou times bem caídos, nenhum time que foi para o playoff, basicamente. A única vez que ele pegou uma boa defesa, o 49ers não conseguiu fazer nada no ataque, é que o Dak Prescott foi péssimo e o 49ers conseguiu sobreviver ao Dallas Cowboys. Eu acho que o Purdy não
passa da 6ª rodada como titular. E a melhor coisa que poderia acontecer para o Trey Lance, eu como dono do Trey Lance, é o Brock Purdy começar a temporada. Porque o que eu achava que ia acontecer... Não, o Trey Lance começando a temporada, todo mundo ia pedir pro Brock Purdy entrar. O Brock Purdy entrando, ele mostrando... Gente, ele é Mr. Irrelevant. Não é Tom Brady toda hora que alguém pega um cara na 200ª rodada, na escolha, e o cara vai ser a solução de um time. Isso aí é só uma vez na vida. Então, eu acho que o Gardner Minshew, se a gente se lembrar, ele teve uns ótimos jogos assim que ele virou titular. Aí o pessoal as pessoas começaram a se preparar para ele e ele virou o Minshew que ele é até hoje. Então, eu acho que o Purdy pode ser um caminho desse. Então, fica aí recuso a acreditar em Sam Darnold como QB1 na 7ª rodada. Então, Trey Lance pode ganhar essa oportunidade aí. E é isso que eu espero como Trey Lance. Fica aí meu hot take para vocês. Aí da 6ª rodada não passa o Brock Purdy. O hot take da 6ª rodada, mas eu concordo com você plenamente, Sérgio. Eu acho que o Purdy... Primeiro, a Purdy mania já tomou... Né, contrastes absurdos. Acho que proporções. Não, isso daí tá. O pessoal não tem noção do que tá falando. Ele realmente é um quarterback no máximo pedestre, mediano ali, medíocre, não tem nenhum diferencial. E é exatamente isso que aconteceu. Nenhum time tinha se preparado para ele, não sabia o que era. O Shanahan é um mestre no que ele conseguiu fazer, conseguiu extrair. O time do 49ers, historicamente, é talvez o melhor time de jardas depois da recepção, que já existiu na história, né? McCaffrey, Samuel, Ayuk, enfim, é uma multitude ali de jogadores absurdos. Eu concordo plenamente contigo que o Brock, ninguém ainda se preparou para esse cara, e agora já tem tape, agora já tem algum conhecimento. Não vejo ele sendo o destaque do 49ers. Agora, se ele jogar em estrutura, é o que a gente falou um pouquinho antes sobre o Deshaun Watson, assim. Talvez tudo que o Shanahan precise é alguém que esteja dentro da casinha, né, que faça ali o feijão com arroz sem sal que ele precisa, porque o resto da galera coloca esse tempero. Mas eu concordo contigo que Trey Lance, para mim, é muito mais jogador, muito mais disruptivo nesse time, e a melhor coisa que pode acontecer é o Purdy começar e o Lance estar no banco, porque Purdy não vai, na minha opinião, não vai suportar essa pressão de QB1, e lá é só trocar a chavinha ali e colocar ele. Pato Darnold é só uma piada, só um cara legal de ter ali. O Dantas está perguntando se é comentário ou tentativa de venda de Trey Lance. Jamais venderei Trey Lance, ainda mais no preço atual dele. Vou manter ele até o final. Eu vendi o meu, mas continuo até alto nele nessa questão. Então é isso, galera. Mais algum destaque aí? Ou podemos encerrar 1h46 de live? Hoje foi bom o papo, hoje foi bacana. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer quem participou aí com a gente, quem está sempre no chat. Agradecer demais o Rui e o Sérgio por estarem aqui também. Primeira live entre nós três aqui, foi bom demais. Tem sido muito legal. E, logicamente, agradecer a todo mundo que tem estado no nosso canal ali, tanto no Twitter conversando com a gente, quanto no Instagram e também no nosso grupo de WhatsApp. As discussões ali têm sido muito bacanas, cheio de hot takes, cheio de provocações ali, provocações saudáveis. E lembrar, o que eu sempre lembro no final das coisas, que essa comunidade tem sido muito bacana, muito inclusiva. Enfim, chamem os amigos, participem aí conosco, mandem mensagens, discutam, debatam. E, por favor, ouçam a palavra, né, de Romeo Doubs e Jordan Love, porque esse é o futuro da NFL e o futuro do fantasy de vocês. E o Dontavion Wicks também, né? Você que me lembrou hoje. Exatamente. Façam minhas as palavras do Mafra aí, viu? Agradecer a todo mundo. A internet não aguentou a nossa discussão, inclusive, né? Caiu, uma coisa assim improvável, né? Foi pior do que o apagão que aconteceu essa semana. Isso foi só enquanto a gente falava do Lance. A gente parou de falar dele, a internet voou. Não fale bem desse cara que a internet cai. Falem bem do Purdy que é melhor. Enfim, né? Só agradecer. Foi muito legal, foi uma discussão muito bacana. Agradecer a todo mundo. Tô muito feliz de voltar a fazer live aqui com vocês. Espero estar nas próximas, posicionais também, trazer os pontos de vista. É sempre bom a gente trazer todos os pontos de vista possíveis, porque isso ajuda na questão da tomada de decisão, né?
A questão de você ser um GM de fantasy é você ter o máximo de informações possíveis para você ter a tomada de decisão. A gente não está aqui para trazer a verdade, a gente está aqui para trazer elementos, né, para embasar o GM, para fazer uma discussão, para fazer uma escalação, para fazer um draft, tudo isso, né, informá-lo mais. É o nosso papel aqui é informação, não é fazer um clickbait da vida, né? Até porque nós aqui somos jogadores, a gente não é um mero produtor de conteúdo. A gente está aqui para trazer aquilo que a gente faz de fato, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente gosta de discutir. A gente passa o dia discutindo, vem para cá, faz live, sai, continua discutindo, porque é aquilo que a gente mais gosta de fazer, é o nosso hobby favorito. Então, só tenho a agradecer a essa audiência fiel que está aí, a vocês dois que estão aqui, paizões como eu, essa madruga, né? E torcer para estar aí nas próximas e mandar um abraço a todo mundo, pedir que compareçam aí nas nossas redes, que o nosso conteúdo está muito bom esse ano, sempre melhor do que no ano anterior, sempre trazendo alguma coisa nova e sempre trazendo gente muito boa como o Mafra, agregando muito para todos nós aí. Grande abraço. Até. Valeu, galera. Agradecer a todo mundo, principalmente eu acho o Mafra, é o principal de agradecimento, porque se não fosse ele, provavelmente a gente não estaria aqui na live. Que é isso. Ele é o maior incentivador lá atualmente no canal, porque eu e o Rui... E segurou a barra quando a internet caiu. Não, segurou a barra quando eu e o Rui também saímos, ele e o André aí. O André também agradeceu o André que não está aqui hoje, mas ele e Mafra seguraram muito tempo aí sem a gente, porque estávamos impedidos, né, Rui? Então, se Deus quiser, a gente voltou para ficar de novo. A próxima vai ser de running backs, eu acho, provavelmente. Vamos ver se a gente consegue trazer o André. Torcer para o São Paulo não ter jogado no dia anterior, a gente vai ter que ver o calendário aí do time do André para ver se ele vai poder jogar com a gente. Para vir participar aqui com a gente. Ou ser antes do jogo. Não, se bem que antes do jogo ele vai querer ir para bares. Não, em dia de jogo ele já é impossível. Eu já sei. Antes de jogo já é impossível, não tem como. Ele vai querer ir para o Morumbi, já começa a beber, então não tem como. Então é isso, galera. Até semana que vem, se tudo correr bem. Vou falar aí de running backs. Quem sabe a gente consegue fazer também de wide receiver semana que vem. Agradecer a todos os comentários de vocês. E é isso aí. Até semana que vem. Boa sorte para todo mundo. Bom fim de semana. Um abraço aí para os meus companheiros. E é isso. Falou, pessoal. Valeu. Boa noite.